Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Mais Que 8 Minutos. Sim, e hoje um Mais Que 8 Minutos muito especial. Tô até com um cenarinho diferente aqui. Porque hoje eu vou fazer um react de um papo da Virgínia com a Júnia, da minha mulher com a minha ex-mulher. Esse vídeo é um vídeo que oficialmente foi pro ar no canal da Virgínia e muita gente assistiu e falou: eu quero ver o Rafinha reagindo, Então chegou a hora. Eu não assisti ainda esse papo, eu quero ver e reagir das minhas impressões ou fazer as minhas correções das injustiças que estão sendo cometidas contra mim. Mas antes eu vou para Times Square aqui em Nova York para falar do meu parceiro do episódio de hoje. O Mais Que 8 Minutos de hoje tem o patrocínio desse que é meu parceiro há tanto tempo, o cameraprivé.com, melhor site de bate-papo adulto da internet. Você gosta de uma conversa mais apimentada? Uma conversa para mais de 18 anos? Então vem pro cameraprivé.com. Olha só, cupomzinho aqui ó, que você usa no site, Privé Liberado, tá escrito aqui, e você tem desconto de 25% pro uso do serviço. Câmera no QR Code no canto da tela e vem pro cameraprivé.com. Pronto para curtir o papo? Olha só, eu não vou interromper muito a conversa das duas aqui. Vou deixar o papo na íntegra para você e de vez em quando eu entro para fazer um comentário, uma resenhazinha, corrigir uma injustiça que essas duas vão cometer contra o meu nome, entendeu? Então é isso. Quer curtir essa conversa sem interrupção? Vai lá no canal da Vivi. Inclusive eu tô botando esse vídeo aqui para dar mais um empurrão no canal dela. O link tá aqui embaixo na descrição para você se inscrever no canal da Vi. São vlogs semanais, tá muito legal. É o canal Vi Por Aí. Não deixa de se inscrever, tá bom? Tá na hora de curtir o vídeo? Vamos nessa! Oi gente, bem-vindos ao Mais Que 8 Minutos, uma edição muito especial porque eu estou fazendo com a Júnia, que é, todo mundo conhece, a ex-mulher do Rafa, a mãe do Tom e minha amiga. E aí? Muito legal você legal, apresentando. Né? Gostou? Gostei. Você já tá acostumada com esse mundo. Né? Não, mas você manda muito bem. Fiquei impressionada, que acho que eu nunca tinha te visto em ação, assim. Gostou? Gostei. Tá nervosa pro nosso bate-papo? Nem tá tranquila, pouco. né? A gente já fala tanto. A gente já fala de tudo sempre. Tudo sempre. Fiz perguntas no meu Instagram pras pessoas. As pessoas mandaram algumas perguntas. Picantes. Algumas. Legal, era um bate-papo, o pessoal vai acabar transando no final aqui da entrevista. Legal. Mas então, as pessoas acham muito inusitada essa nossa relação, essa nossa amizade, né? Não estão acostumadas, talvez, a verem uma amizade assim. Mas é o que eu falo, eu sempre falei. Eu acho que quando, num relacionamento, é o cara que levou o pé na bunda, é mais fácil das mulheres se darem bem. Sim. Eu acho que sim, ou se fosse ao contrário também, acho que chega uma hora que amadurece a ideia de que o casamento foi aquilo mesmo e deu certo, que as pessoas sempre têm a ideia de terminou, não deu certo. Não, gente, não é que não deu certo. Deu certo super certo. O tempo que tinha que dar e depois você acaba percebendo que aquela pessoa vai encontrar outra pessoa muito melhor que vai fazer muito mais bem pra ela do que o que tá acontecendo. Não sei. É isso, eu não sei. Como assim? Porque eu acho, eu já falei isso com o Rafa, até eu acho que até falei com você. Eu acho que vocês combinam muito. Mas eu acho que você acha que eu combino com o Rafa? Eu acho super. Sério? Porque eu saía com o Rafa, gente, eu odiava. Porque ele falava assim, grava pra mim. Aí eu gravava uma, ele... Seguinte. Ele falava assim, não, você pegou muito aquele lado ali. Esse ângulo aqui tá melhor, vai fazer de novo. Aí eu gravava de novo. Aí, depois de 10 vezes gravando, eu falava, chega, não dá, eu vou embora, eu não aguento mais. E eu acho que essa coisa da exposição também, eu não sou boa. Eu já vi que você é ótima, que vocês estão almoçando e de repente você começa a fazer uma dança. Eu jamais faria isso. Mas você participou de muitas coisas. Eu participava, mas assim... A Júnia agora acabou então aí revelando o porquê do meu relacionamento com a Virgínia, que eu apenas estou usando ela como um personagem das minhas redes sociais, pessoa que sabe filmar, né? Que bobagem esse negócio.
A duras penas? A duras penas. Algumas não, algumas eu me divertia. Mas eu nunca gostei. Eu nunca gostei de exposição. Pra mim sempre foi uma dificuldade. Mas, então, e é por isso que eu acho que tem esse match perfeito, assim. De tipo assim, nossa. E assim... Mas eu nunca... Uma coisa que eu acho louca é que eu nunca pedi pra Júnia aparecer nas minhas redes sociais, fazer dancinha. Eu tava falando que fazer dancinha. Nem eu faço dancinha. Ela tem um relacionamento com um TikToker e tá confundindo as coisas. Eu não pedia pra ela fazer nada. O que ela tá reclamando aqui, gente? Sim, você é jovem, você é animada. E o Rafa não. Mas Tem pra isso. gravar ele é. Ah, pra gravar no dia a dia não. No dia que as pessoas não sabem disso. No dia a dia ele tá, tipo, deitado de chinelo e o controle que tá aqui, ele pede pra você pegar. Com você também. Tudo sempre. Na sua época também tinha isso? Na minha época, ele me acordava, porque a gente sempre teve horários diferentes, Sim. então eu dormia cedo, porque o Tom era bebê, acordava cedo. E ele me acordava pra esquentar uma sopa congelada. Que era só botar no micro-ondas, apertar lá 2, 5 minutos, sei lá quanto, e comer. É que a Júnia não sabe como ela era ela era especialista no aquecimento de sopa, né? Só, inclusive, a participação da Júnia na cozinha era essa. Ela não sabia fazer nada, nenhum prato, nada. Aquecer a sopa. E aí eu pedia pra pessoa aquecer a sopa e a pessoa vem a público e reclama. Eu não pedia mais nada, eu nunca falei, tipo, não, faz uma carninha pra gente. Até porque eu não fazia porra nenhuma, mas tudo bem. Faz uma carninha. Não, eu pedia só pra aquecer a sopa. E agora virou motivo de polêmica. Sim. E ele falava que eu fazia muito melhor do que ele. Então ele me acordava pra descongelar a sopa. Comigo também tem algumas dessas, assim. Eu acho, gente, o seguinte... Todo mundo deveria ser amiga da ex do atual. Sabe por quê? Porque, assim... Dicas. Tem dicas. Tipo, não vá por aí, já tentei, não dá. Ou é assim mesmo, não tente mudar isso. Sim. Não, tipo assim, ó, relaxa, é assim mesmo. Porque eu fico imaginando as pessoas que têm um relacionamento, às vezes tem uma briga ou uma discussão, e a pessoa pensa assim... Como será que era com a que veio antes de mim? Será que com a ex dele ele também fazia isso? Será que, sabe? Sempre ou será tem que essa é dúvida. comigo, ou é né? comigo, Sou eu que sou muito mole. Então, eu tenho essas respostas porque eu sou amiga dela. E já vem com o manual, né? E te entrega um mini manual. Sim. Não, e eu falo pra Vivi que assim, ó, eu passei o bastão, mas no Rafa muito melhorado. Porque na minha época, nossa, era muito triste. É que eu acho que eu sou uma pessoa que já sou mais desencanada mesmo. Mas até pra mim era difícil algumas coisas assim. Eu olhava e falava, gente, mas como que pode isso, né? Porque não é uma pessoa normal. Não. Mas a partir do momento que você... entende isso, né? Se assimila que não é uma pessoa normal, você fica meio acostumada com as anormalidades, assim. Você só fica esperando a próxima. A próxima. Porra. Deu 4 minutos de entrevista aqui, o pessoal tá falando que eu não sou normal. Aonde vai parar isso, gente? Mas eu te acho muito mais paciente e mais desencanada, mais relaxada. Porque como que você do que eu. Eu fico, assim... Eu acho que eu melhorei um pouco, mas ainda falta muito. Porque eu já sou, assim, mais ansiosa, mais preocupada, mais Mas me dá um exemplo, assim, no dia a dia. Sei lá, pilha de roupas sujas no meio do armário, assim, vou do te chão. dar um exemplo agora. Tipo, hoje a gente tá voltando pra Nova York. Eu já estou pensando em como está o apartamento lá. Porque eu vim pro Brasil antes, ele ficou lá. Depois que ele veio pra cá. Então eu já tô agora pensando, será que ele lavou a louça? Será que tem louça suja lá? Você vai chegar lá e vão estar moradores. São ratinhos que vão estar morando lá e vão falar, quem são vocês? Eu tô aqui. Daí eu fico assim, aí eu fico já antecipando esse problema. Pega a Dercizinha. Virgínia, a louça tava lavada ou não quando você chegou? Tava. Quem lavou? Ah, tá bom. Só pra dar o registro aqui pro pessoal. Tá? Ok. Passei até a porra do papel higiênico aqui o paninho na privada. Não limpei o chão. Também que aí já é difícil. Tem que precisar de uns produtos. Eu nunca sei se é cândida, se é lava-vidro que faz no chão. Então aí fica difícil pra mim. Gente. Vai participar. Essa foi uma das melhores coisas que a Júnia fez pra mim. Empréstimo. Foi o empréstimo da Dercy. Durante a pandemia, quando eu e o Rafa a gente veio pra cá,
a Dercy ficou com a gente. Então foram quase 2 anos com a companhia da Dercyzinha. E eu amo ela. É um cachorro compartilhado. É a nossa bebezona. E vamos contar o caso de quando a gente foi levar a Dercy no veterinário pra extrair os dentes. Fomos nós duas. Aí a médica fazendo algumas perguntas, aí você tinha algumas respostas, aí outras respostas eu que tinha. Que eu falava, como é que é na sua casa? E a gente sabia que a doutora tava meio tipo... Você entendeu o que tava acontecendo? Até uma hora que ela não aguentou, né? Ela perguntou, ela falou, como assim? Que relação é essa? Mas eu acho que ela não imaginava, eu acho que tava mais fácil ela achar que a gente era namorada do que ela achar que a gente era... Sim. Não, a Vivi é agora a... esposa, né? Antes namorada do meu ex-marido. E ela, como assim, gente? Para tudo, explica isso. Eu acho que é uma relação que não é muito comum, né? Sim. Mas eu acho, Vivi, assim... tem esse lance do relacionamento não ter tido nenhum atrito, né? A gente terminou de uma forma pacífica, até, apesar de eu ter sido chamada de dona de seita satânica e várias outras coisas. Só me arrependo de uma coisa, não ter aproveitado a publicidade e ter montado uma seita. Estaria rica. Você tinha que ter montado uma seita. Não me veio na hora. Não veio essa ideia. Não, deixei passar. Qual que foi a sua primeira impressão, assim, de mim? O papo da seita satânica, que não era satânica, essa é uma conversa que um dia eu vou ter com ela. Não adianta eu também estar opinando aqui sozinho sobre isso. Acho que eu ainda tenho que ter uma conversa com ela sobre... Tem uma série de coisas aqui que provavelmente vão aparecer, que também não vou ficar eu dando a minha opiniãozinha do que elas estão falando. Eu prefiro fazer um pouco mais leve do que entrar em assuntos um pouco mais... que exigem um pouco mais de reflexão. Que isso eu prefiro fazer com ela. Um dia, quem sabe, a gente faz o Mais Que 8 Minutos, que eu entrevisto ela, e a gente pode debater essas coisas nós dois juntos. Sua primeira impressão, assim, de mim, você lembra? O que você achou? Lembro. Eu lembro quando o Rafa me falou que ele tava namorando. Porque eu sempre que depois que a gente terminou, eu sempre tentei manter uma relação de amizade com o Rafa. E o Rafa muito fechado, não me contando nada. Nada. Eu falava, e aí, como é que tá lá? Tá legal, conheceu alguém, tá namorando e tal. E ele, tipo, duro e sério comigo, assim. Por que será? Por que será? Que papo é esse? Que a ex-mulher chega pra ela, e aí, tá namorando? Tá pegando uma turma? Ela trata dessas coisas como se fosse uma naturalidade. Não tinha interesse nenhum em tá falando. Não, ontem eu transei, dei 4. O que ela queria ouvir de mim, porra? Sabe? O descolamento tem limite, porra. E aí, teve uma vez que a gente tava almoçando na padaria aqui perto, com o Tom e tal, e eu falei, e aí, como é que tá? Tá namorando? Aí ele, não sei o que, não queria me falar. Aí ele parou, assim, fez uma carinha, não, tô sim, gosto dela, não sei o que. Eu acho que bateu um sentimento nele na hora. De querer contar. E ele mudou a expressão facial, assim. Que bom. Mas acho que a primeira vez que eu te vi, pessoalmente, eu não lembro. Foi na sua casa, eu lembro. Como que foi? Foi na pandemia já, a gente tinha voltado pra cá. Eu acho que eu comecei a saber sobre você muito pelo Instagram, né? Vocês dois juntos lá e tal. Aí o Tom foi passar uma época em Nova York. Isso, aí ele voltou com um monte de foto, inclusive uma muito boa, vocês dançando no TikTok. Essa história é muito boa. Eu tava no quarto, eu adoro. E o Tom tava mostrando os vídeos e as fotos da viagem pra um amigo. E aí tinha um vídeo de vocês dois dançando. Pra um amigo dele, né? Pra um amigo dele. E aí tinha um vídeo de vocês dois dançando. Michael Jackson. E aí o amigo dele falou, quem é essa, Tom? Aí o Tom falou, a namorada do meu pai. Aí ele falou, seu pai namora uma criança? E aí eu comecei a rir na hora. Aí eu mandei mensagem pro Rafa contando. Eu falei, conta pra Vivi, ela vai gostar. Que eu sou uma teenager. Na verdade, era o mesmo tamanho, estatura. assim. Então, estavam, tipo, até os passinhos combinando. Então, pareciam muitos amigos, A namorada do Tom. Quem é? Só pra interromper aqui, tem 33 anos, tá bom? O pessoal da polícia que tá assistindo aí, tá? É 33 que tem, então tá tudo tranquilo aqui. Quem é? Essa é minha namorada, né? Do meu pai. As pessoas já perguntaram. Assim, eu lembro quando o Tom tava em Nova York, ele ficou chateado uma vez, porque ele estava achando que eles estavam perguntando se eu era a mãe dele, em inglês. Naquela época ele ainda não falava, não entendia tanto. Aí
um cara chegou e falou assim, here's your kid e tal. E aí ele ficou chateado, falou assim, não, você fala pra ele que você não é minha mãe e tal, porque deve ser chato pra ele, né, assim, achar que eu sou a mãe dele e tal. Só que, na verdade, o que o cara falou foi, these are your kids. Achou que era os dois filhinhos. Os dois eram os filhos. Levou os dois pra ver o show. E eu falei pra ele, não, Tom, eles não estão achando que eu sou sua mãe, eles estão achando que eu sou sua irmã. E ele? Ele, tá, não, porque não tem como você ser minha mãe, porque minha mãe é muito mais alta. Eu falei, eu sei. Ou seja, não tem como eu ter saído dessa barriga, sim, né? Não ter passagem. Mas aí eu lembro que a primeira vez, aí a gente se viu por FaceTime. Tá. Uma vez, no Natal, é bom você me lembrar acho. que eu já tinha visto, não sei se você já percebeu, a minha memória é péssima. Igual do pra Rafa. muitas coisas. Aí isso dá certo. Aí, FaceTime. Só que aí, veio a pandemia, a gente voltou pra cá. E eu vim pra São Paulo, ficar com o Rafa. E aí, a gente foi visitar o Tom, pra buscar ele na sua casa. Aí você abriu a porta, a gente ficou na sua casa um pouquinho. Aí foi a primeira vez que a gente se conheceu. E como foi a sua impressão? Eu achava que você realmente ia ser a doida da seita. Eu tava achando que eu ia encontrar chegar um monte de uma cruz, pessoa cheia de cruz, de preto, os colares, umas cabeças de bode penduradas. Cabeça de bode tem. Qual cabeça brechó. de boi? Não, uma cabeça de boi. De boi, desculpa, é outra coisa. Quando eu era casado, tinha cabeça de girafa, tinha cabeça de urso na parede, tinha colar, tinha tudo. A coincidência é que a Virgínia, quando conheceu a Juna, tinha perdido essas coisas, porque todos esses negócios estavam lá, pô. Que eu garimpei. Significado. Daí eu tava achando que você ia ser, tipo assim, ter uns pensamentos diferentes. Entendi. Muito tipo... Mas o que você ouvia que o Rafa falava de mim? Não, eu sabia dessa seita, que era uma coisa que meio que... diluía as relações. Sabe? Mas, a assim, importância das entendi. relações. O que o Rafa passava pra você? Quais Era eram as isso. impressões? Mas além de seita, e muito assim. desencanado. Que Entendi. é verdade. Assim, você é mais... Tipo, nada é um problema, né? Mais desencanada. E eu acho que o mais Rafa, ele me critica muito disso, mas ele aprendeu muito comigo, porque ele não era assim desencanado de nada de problema. Eu acho ele super desencanado. Então, mas hoje, eu acho que ele aprendeu isso comigo, porque antes qualquer coisa Mas era você sempre foi negócio. assim? Sempre, desde criança. Eu lembro Então não foi da seita? Não, muito antes da seita. Faço questão de interromper aqui, porque aí é injustiça comigo. Eu sempre fui um cara muito desencanado. Nunca fui um cara de ficar problematizando as coisas, mas quando você convive com um ser iluminado de outro planeta que transcendeu, aí eu pareço que sou o CEO da Coca-Cola que foi me atirar de cima do prédio porque a vida ela é muito estressante. Realmente parece, mas não, eu nunca fui assim. E esse papo de que eu sei... Júnior, eu te conheço há mais de 15 anos. Quando eu te conheci antes da seita, você era um ser extremamente estressado, cheio de problema, e eu que era o desencanado que não prestava atenção nas coisas. Depois, quando essa relação mudou, eu mesmo te apontava certas coisas, que é para que você visse algumas coisas que eu sentia que era importante a gente prestar atenção, entendeu? Casal é assim, quando um tá lá, o outro tá aqui, assim, é assim, entendeu? É o equilíbrio. Um que deu um surto de barata na casa deles. E eu dormia com a minha irmã num beliche. E a minha irmã, no meio da madrugada, começou a gritar que começou a subir barata. Ela ficava barulho, foi um escarcéu em casa. Imagino. E eu continuei belíssima, dormindo. Só abri o olho e falei, mãe, a barata sobe na parede? Ela falou, não. Tá bom, virei pro lado e dormi. Dormiu. Isso não é porque ela é desencanada, é porque é porca mesmo. Entendeu? Pessoa que dorme com barata não é uma pessoa que não vê problema. É uma pessoa que tá acostumada a estar no meio dos bichos. É diferente. Dormiu. Assim, Tranquila. E uma outra vez é que teve um incêndio nesse prédio que meus pais moravam em andares embaixo. Uns 5 andares pra baixo. E os bombeiros começaram a passar lá, bater, desce todo mundo, não sei o quê. E eu tava, estudando, acho que era vestibular, não lembro o que era na época. Eu falei, não vou descer, vou continuar aqui estudando, não quero perder meu tempo. Não vai chegar até aqui. Não vai chegar, não vai chegar, vou continuar aqui estudando. Então, eu sei que todo o prédio inteiro desceu, evacuou, eu continuei lá. Bem, então, eu acho que sempre foi meu, assim. Essa qualidade eu não de tenho. ver o lado bom das coisas, assim, sabe? Sim.
Essa qualidade eu gostaria de ter. Se você fizer um curso, uma seita, você me chama, eu vou fazer. Vou montar minha seita. Porque eu acho que esse tipo de pensamento já é uma proteção da pessoa. Se a pessoa tá, tipo, ali, ó, bem, não sei o quê, não fica pensando coisas ruins, isso vai acontecer comigo, não sei o quê. Sim. Já é um campo magnético ali de não conseguir chegar. Tá bom. Essa que era a principal discussão que eu tinha, cara. Quer dizer que o avião cai, morrem 300 pessoas e morreram por quê? Porque tinha muita má energia e chamaram a desgraça. O problema é que essa maneira de ver as coisas faz com que a falta de problematização chegue a um extremo de se colocar em situações que muitas vezes são arriscadas. É longo. Eu não... Mas eu achava isso, eu tava achando que ia ser tipo uma pessoa mais esotérica, uma coisa assim, bruxa. Entendeu? Tipo, uma bruxa. Tipo isso, Tá. eu tava achando. Mas aí a gente se deu super bem no Então, começo. mas aí você tava achando isso, aí você me conheceu. Aí não. Mudou um pouquinho. Aí mudou. Sim, total. Não tem um caldeirão que eu fico Não lá. tem o caldeirão. Vivi, tem tá. a pochete. Vivi, multiuso. Conta da pochete. A pochete, a Júnia tem tudo. Eu lembro quando eu tava aqui fazendo o programa da Jovem Pan. Porque assim, o que aconteceu? Eu vim pra São Paulo sem conhecer ninguém, né? Então assim, as minhas amizades eram O a porteiro. Júnia e o porteiro, que é o Davi, que é muito legal. Alô, Davi, beijo pra você. O Davi, o Nailton e o Leandro, que são as pessoas que eu batia papo, porque na pandemia não tinha como conversar com ninguém. Nunca entendi essa amizade com os porteiros. Nunca entendi. Acho estranhíssima essa amizade. Apesar de serem caras muito legais. Mas eles ficavam numa alegria quando a Virgínia chegava, que já me fez desconfiar que coisas aconteciam que eu não estava presente. Só deixando claro aí pro Nailton e pro Davi que... Tá? Se você tiver que me contar alguma coisa, que me conte, que eu não quero passar de trouxa. Toda vez que eu passo na frente do prédio, olha lá o trouxa entrando. Me conta aí, porque ela não vai me contar nada. Aí eu lembro que na Jovem Pan ia ser um programa sobre carnaval. Aí você me ligou desesperada Aí pra eu falei, saber se você tinha tem alguma coisa de carnaval? Porque eu não tenho nada. Aí ela fez pra mim um arco com flores, porque a Júnia manda muito bem nessas coisas de manualidades e tal. Aí ela fez um arco com flores, eu tenho ele, tá aqui, com um negócio assim que vem e tal. E aí você me deu, eu falei assim, gente, ele é muito gente boa. Eu falei, não tenho, mas calma aí que eu vou arranjar uma coisa pra você. Daí você me levou pra comprar plantas, porque eu queria enfeitar a varanda. É verdade, que a gente ficou amiga da Yoko Ono, do Isso, Ceasa. do Ceasa. E aí a gente foi fazendo coisas juntas. Fui te Sim. apresentando em São Paulo. Porque eu via que você queria fazer coisinhas Sim. que talvez Rafa jamais iria te levar, não ia querer fazer. Sim. E acho que até a gente fez poucas coisas, né? A gente podia ter feito muito mais, mas E calma. a gente fez a viagem pra Minas. E a gente fez essa viagem. Que foi na volta do Ceasa que a gente conversou, né? Que eu falei, Vivi, vamos pra Minas. Foi na volta da Dercy. do Foi na volta dente. da operação da Dercy dos dentes. É verdade. Foi. E conta da viagem, então. Aí a viagem, você falou, o que seus pais acham da nossa relação? Né? Você falou, eu falei, eles acham ótimo, né? Que a gente tem. Porque eu falava pra minha mãe, hoje eu fui na casa da Júnia. Eu adoro ir na casa da Júnia, porque é tudo colorido, tem plantinhas, é muito aconchegante, eu adoro ficar lá. E aí eu assim pra minha mãe. Daí eu fui lá e eu tava no quarto dela. No quarto dela, Virgínia? Eu tava sentada lá na cama dela conversando. Meu Deus, mas como que você senta na cama dela? Você não tem essa intimidade? Eu falei, não, mas ela nem se importa, tá tudo bem e tal. Daí eu até te falei, né? Nossa, eu acho que eu tô muito invasiva, assim, no seu quarto. Imagina. Aí... E conta do seu pai, que ficava te ligando e te perguntando. Aí falou, vamos pra Minas. Aí tá. Aí eu falei, mãe, aqui, eu vou com a Júnia e com o Tom, o Rafa não vai. Vamos pra Minas fazer uma viagem, vamos fazer uns passeios aí com eles? Vamos, tal. Aí meu pai assim, então que dia que você tá chegando com a esposa do Rafa e o Tom? Gente, os pais da Vivi são sensacionais. Eu nunca me diverti tanto numa viagem. Foi risada legal, o tempo né? todo, foi muito bom. Também gostaria de dizer que eu me diverti muito ficando sozinho e não indo pra... Onde que era? Ouro Preto, o que mais? Tiradentes e Inhotim. Então, assim, acredite que na minha cabeça eu não perdi absolutamente nada. Porém, se divertiram, criaram laços, é isso mesmo. Me deixa lá com a minha TV a cabo, com a minha internet, que eu toco minha vida.
Temos que fazer de novo. Temos. Mas aí a próxima versão, que daí não vai ser Minas, a gente vai escolher... a gente vai pra outro lugar. Vamos pra uma praia, pra Marrocos. Pode que vai ser a nossa próxima viagem. Pode ser, Mas aqui as pessoas perguntaram bastante, ó. Vou abrir aqui. Eu acho que é 2 palitos para as duas namorarem, né? Eu acho que tem... acho que a Virgínia se identifica muito mais com a Júnia do que comigo mesmo. Então é possível que trissal não vai acontecer, porque aquele relacionamento não volta mais, né? Eu acho que não é interesse nem de nenhuma das duas partes. Porém, eu acho que, né, de repente, daqui a pouco a Virgínia segue esse caminho aí, essa novidade, não é verdade? Porque tá empolgada aqui no papo, tá empolgada. Vou abrir aqui pra ver algumas das coisas, tá? Manda. As pessoas perguntaram muito, quer ver, se você tem ciúme do meu relacionamento com o Tom. De jeito nenhum, muito pelo contrário, eu fico até, tipo, feliz, fico aliviada de ser uma pessoa que eu gosto, que eu conheço, que passa coisas legais pro Tom, que eu sei que gosta do Tom. Não tenho nem um pouco de ciúme, nunca senti ciúme disso, muito pelo contrário. A minha sensação, que até foi o que eu senti quando eu fui no casamento de vocês, foi, eu tenho mais uma família, eu ganhei mais uma família. Então, a gente casou, né, eu e o Rafa, a gente fez um jantar de casamento que era só pra família. Então era só minha mãe, meu pai, a mãe dele, o pai dele, que foi a primeira vez que eles estavam se conhecendo, que foi legal. A irmã do Rafa, minha irmã, não pôde vir. E aí eu falei pro Rafa, que eu queria que você estivesse lá. Porque eu já falei pra minha mãe, gente, eu gosto da Júnia como se ela fizesse parte da minha família. Mas acho que quando a gente viajou junto pra Minas, já ficou essa sensação, né? Eu já me senti meio adotada, assim, tipo, qual é a nossa próxima viagem? Onde a gente vai? Eu tava me sentindo super parte ali, né? Sim, mas eu acho que é parte da família. Eu falava pro Rafa, a Júnia vai sempre ser parte da família, porque ela é mãe do Tom. Sabe quando eu me liguei que, tipo assim, a gente deve ter sido, tipo, família em outras vidas, alguma coisa assim. Quando a gente tava lá em Minas. Pichinchando. E você falou, não compra aqui, amanhã a gente vai no mais barato. Lugar mais barato. Aí você falou... Aí eu dei tanta risada que eu falei, gente, a Vivi parece alguém da minha família. Porque alguém da minha família diria isso pra mim. Aí eu já tava me sentindo super em casa, mas aí eu acho que foi um momento que eu falei... É isso. Faz sentido. É isso, faz muito sentido. Então, na verdade, tanto a sua relação com o Rafa, com o Tom, pra mim é tipo, graças a Deus, que bom, assim, que você chegou, que ainda veio junto a sua família de quebra, que é uma família maravilhosa, e que eu posso fazer parte disso. Então, eu fico muito feliz. Que bom, eu também. Ah, bonitinho, agora eu gostei. Ficou bonitinho. Que é verdade. E é muito bom. E é muito bom para mim também saber que todo mundo se dá bem, de que meu filho vai de um lugar para outro e uma pessoa sabe o que tá acontecendo e é legal e fica feliz e sabe que tá seguro e uma pessoa confia na outra e tem amizade, tem carinho. Obviamente que isso acaba sendo maravilhoso, principalmente pro Tom, né? Pra mim não, eu tô velho, daqui a pouco eu morro, né? Mas pro Tom, principalmente. Você acha que a gente teria uma relação se o Tom não existisse? Não. Porque se o Tom não existisse, o Rafa não ia querer ter nenhum tipo de relação comigo. Porque o Rafa, acho que é mais desse tipo magoado. Terminei, não quero saber. Não quero mais saber da vida dessa pessoa. Tanto é que demorou um tempo pra gente conseguir ter conversas mais de amigo, mais pessoais, assim. Porque no começo era só, tipo, o Tom. Era, tipo, administrando uma empresa, assim, sabe? Sei. E eu acho que com o passar do tempo, depois que ele te conheceu, que o negócio ficou... melhor, né, aqui, aí eu acho que foi possível, assim, mas se o Tom não existisse, ele não ia querer ter nenhum tipo de relação comigo, aí ia ficar impossível a gente se conhecer. Eu discordo muito disso, muito. É que eu acho que depois de um final de um relacionamento tem um tempo, né, para as pessoas colocarem a cabeça no lugar, para que as pessoas se sintam confortáveis, para que você não ligue aquela pessoa especificamente ao fim da relação. Leva um tempo, mas eu não tenho dúvida de que eu teria um relacionamento com a Júnia mesmo se eu não tivesse filho. Ela foi uma pessoa importantíssima na minha vida durante 13 anos e eu adoraria. Inclusive é muito importante, e sempre foi, eu sempre te falei isso, Virgínia. É muito importante que eu esteja bem com a Júnia, isso me faz muito bem. Os momentos em que eu não tive bem com ela, mas por culpa minha, eu não fiquei feliz. Mas eu sabia que uma hora as coisas iam se ajeitar e se ajustar.
Eu acho que também em algum momento eu senti que ela pressionou um pouco. Essa coisa de tá namorando, tá não sei o que namorando, o quê? Sabe? Me dava um pouco de preguiça dessa relação em algum momento. E acho que tem certas coisas que também eu não tenho vontade de contar pra ela, nem ela tem vontade de contar pra mim, mas eu não tenho dúvida de que a gente teria uma relação pro resto da vida, porque ela é uma pessoa que foi muito importante e é muito importante, independente do tom ou não, mas obviamente com o tom, né? Claro que a relação precisa e vai existir para sempre, mas se não tivesse o tom, também teria. Como é a relação de vocês com a criação do tom? Dividem decisões também ou é só você e o Rafa? Eu acho que mais eu e o Rafa, né? Mas, Sim. assim, algumas coisas, principalmente aquele comecinho lá, que a gente ainda sentia o tom mais reticente. com você, daí a gente te chamava junto pra participar, né? Mas eu vejo que, assim, ou você concorda, né, com o que tá acontecendo ali, ou talvez você não concorde, mas também... Puta, muita gente palpitando aqui, né? Eu acho que você fica mais na sua. Sim, eu falo algumas coisas pro Rafa, algumas sugestões, Sim. entendeu? Do que eu acho. Eu acho que talvez tem que ver isso aqui, mas só que a gente tem cartilhas muito diferentes. Sim, isso que eu ia falar. A sua criação é muito diferente, Sim, né? Inclusive, negativo. Negativo. Quem O pai da Vivi é maravilhoso. Meu pai é tipo negativo. Quem tá no comando aqui sou eu. O Rafa tinha que ter workshop com seu pai. Tinha. Nossa. Então, pra mim, o Rafa é um absurdo, né? mole, assim, sabe? Eu acho. Sabe? Daí o Rafa fala, mas a Júnia acha que eu sou duro, você acha que eu sou mole, o que eu tô fazendo? O que eu faço? Por isso que não dá pra seguir ninguém, né? Você tem que seguir uma orientação interna. Mas e acabou. assim, o Tom ele já falou pra mim, assim, por exemplo, outro dia a gente tava no carro e eu não sei o que foi que ele... que ele acha que o Rafa é duro. Mas ele não tá sendo duro. Ele tá chamando a atenção dele. Mas talvez ele não está acostumado. Então, assim, ele quer contestar. Eu falo, não, Tom, seu pai não tá sendo injusto. Você não tá sendo injusto. Ele não tá sendo injusto. Aí ele já falou, Vivi, eu vou ser bem sincero. Eu não gosto quando você entra na conversa minha com meu pai. Aí eu falei, ups, você tem razão. Acho que eu tô falando demais. Mas às vezes eu não consigo ficar quieta. Mas aí ele não gosta porque são 2 contra 1, entendeu? Aí o lado dele fica mais fraco. Por isso, ele é esperto. A Virgínia me ajuda muito na educação do Tom. Ela realmente teve uma educação muito mais dura do que eu tive, muito mais estrita, né? E ela consegue olhar certas coisas que às vezes eu deixo passar que realmente são importantes. Às vezes eu falo pra ela, isso que você tá exagerando e tá tudo bem. Ela fica meio puta às vezes, mas tudo bem. A gente chega a um consenso, porque tem várias coisas que ela aponta que são importantes e eu peço para que ela continue apontando, que muitas dessas coisas acabam virando discussões entre eu e a mãe dele, para que a gente possa ajudar ele na educação. Não tenha dúvida de que a Virgínia acrescenta muito na educação do Tom e de que se ele tá um cara tão legal como ele é hoje, tem sim um dedinho dela. Gostou dessa parte? Hein? Tá aqui, tá assistindo e tá se emocionou um pouco. Eu vejo uma lágrima. Bom, primeira impressão já falamos. Teve ciúmes Davi com o Tonzeira no início, já falamos. Deixa eu ver aqui. Em que momentos vocês começaram a ser amigas também, já falamos. Já aconteceu algum atrito entre vocês? Não, ainda não. Acho que não, né? Não tem porquê. Sou só muito grata. Porque vou te falar, o Rafa era muito chato comigo depois que a gente se separou, antes de você entrar. Então, nossa, ele era muito pentelho comigo. Ele pegava no meu pé. Mas sobre o quê? Qualquer coisa. Tipo assim, tudo ele discordava, entendeu? E mesmo morando longe, assim, era uma lida mais difícil ali. Aí depois que você entrou, eu acho que a vida dele ficou melhor, ele ficou mais feliz. E automaticamente, quando a pessoa tá mais feliz, ela para de encher o saco dos outros. Sim. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Sim, eu era chato, mas eu tinha motivo. Só que não vou ficar aqui, eu era chato por causa disso. Isso aí eu converso com ela, entendeu? Isso aí a gente um dia vai sentar e resolver o problema. Mas quando a pessoa é descolada e nada é problema, se aponta um problema, você vira chato. É que você não sabe. Parece que a pessoa descolada e que não vê problema em nada é a pessoa mais bem resolvida. Mas às vezes não é não, meu Brasil. Mas isso aí eu resolvo com ela depois. Isso aí a gente não... Deixa. Vamos dar play aqui. Não vou mais falar. Então que bom, né? Então é mais um motivo pra eu sentir gratidão. E em algum momento, assim,
da separação, você ficou pensando, tipo, acho que eu cometi um erro. Depois que eu pedi as contas? Não. Sabe por quê, Vivi? Porque não foi uma coisa de impulso, foi uma coisa que acho que foi amadurecendo. E eu via que eu gostava do Rafa, que ele era uma pessoa muito legal, mas que eu não podia mais entregar o que ele estava querendo. Né? Era aquela coisa assim, do tipo assim, não tá mais rolando. Por falta de sentimento? Eu acho que sim, eu acho que principalmente no final, eu acho que eu fui vendo coisas ali e o sentimento foi mudando. Continuava, tipo, tendo amor, tendo carinho, tendo admiração, mas não era mais, tipo assim, não tinha mais porque a gente tá casado, entendeu? E aí eu tinha certeza que, tipo assim, ó, o Rafa é muito legal e ele vai poder entregar isso e ser feliz com uma outra pessoa que queira isso. Que eu via que eu também não conseguia mais receber. Uma semana depois me ligou porque queria conversar. Saiu ou não falou? Não falou. Uma semana depois, vamos conversar. Aí uma amiga ligou de última hora pra ela e ela fala, tá bom. Aí foi no show da Martinália. Na hora eu já pensei que tinha virado sapata. Porra, uma semana depois vai pro show da Martinália, falei, tá aí, virou pastel de xexeca o negócio aqui. Mas aí não voltou, uma semana depois, entendeu? Então, deu uma tropicada? Deu. Foi rápido, mas aí parece que mudou o time. E aí o jogo seguiu. Aí não sei o que aconteceu. Mas ela foi no show do Martinário, ela foi. E eu falei, opa, aí não dá pra competir com isso. Tem certas coisas que eu não tô conseguindo oferecer aqui. Mas tropicou sim, não veio que não tem. As pessoas me perguntaram aqui, uma delas perguntaram se eu sinto ciúme do Rafa falar muito sobre você e sobre o casamento, o casamento de vocês e como é que foi, falar muito sobre esse assunto. Já me chamou de Ju algumas vezes. Já. E não, isso eu não me importo, assim, dele falar sobre isso. Eu acho que ele fala bastante porque foram muitos anos, né? 13 anos, né? E eu acho que você fez parte de um momento muito marcante, vários momentos muito marcantes da vida dele. Então não tem como separar, né? Tipo, não quero ouvir esse nome, né? Né? Mas tem uma coisa que não me deixou com ciúme, mas talvez me deixou um pouco confusa. Que ele já falou, e me perguntaram aqui. Que ele já falou algumas vezes, inclusive pra mim, nem nas câmeras, que se fosse por ele estaria casado até hoje. Mas o Rafa, ele tem um negócio... E ele já tentou me explicar isso, e até agora eu não entendi. Eu vou te explicar, eu já sei o que é. Me explica. Eu vou te explicar de uma outra maneira. Eu e o Rafa, a gente morava num apartamento na Frecaneca. Era um apartamento super bonitinho, mas era um apartamento de um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma sala bem pequenininho. E aí a gente começou a trabalhar, melhorar de vida, e eu quis mudar dali. Porque eu sabia que a gente podia, ainda mais porque a gente já pensava em ter filho, eu já queria, tipo, morar num lugar onde tivesse mais criança, onde fosse um apartamento melhor. E se dependesse do Rafa, a gente estaria neste apartamento até hoje. Não sei se deu pra você entender, então. É a pessoa que vai no restaurante e pede a mesma coisa do cardápio o tempo resto inteiro. Da vida, e vai no mesmo restaurante para o resto da vida. Sim. É isso. Então, eu não vou saber te explicar em palavras, mas eu acabei de colocar um outro exemplo. Porque quando eu falava pra ele, Rafa, vamos mudar de apartamento, melhor, não sei o que, ele falava, mas eu gosto tanto daqui. Eu falava, Rafa, mas tá apertado, a gente não vai poder ter um filho aqui. Mas eu compro do lado e a gente faz uma reforma. Eu falava, não, pelo amor de Deus. Então, é uma mentalidade que acho que tem dificuldade com mudanças. Entendi. Entendeu? Sim. Mas eu tenho certeza que hoje o Rafa... Porque quando a gente terminou, a gente teve muitas conversas do tipo... Olha, eu falava pra ele, eu falava, você vai encontrar alguém que vai te dar exatamente o que você quer. E quando eu vi vocês juntos, eu via que era isso, assim. E eu tenho certeza que hoje ele me entende. Eu acho que naquele período ele, tipo, ficou lidando com isso. Mas eu acho que depois que passa, a pessoa olha pra trás e fala, nossa, é verdade, que bom que eu fiz isso. Estava sendo cometida uma injustiça com o amigo Rafinha Bastos a respeito da preguiça, da mudança, não sei o quê, e no final foi corrigida, entendeu? E eu concordo plenamente com o que a Júnia falou agora. Tô muito feliz, nós todos estamos muito felizes. Se eu tô comentando um vídeo sobre o papo da minha mulher com a minha ex-mulher e ainda citando a felicidade do meu filho, eu não poderia estar mais feliz, tranquilo e satisfeito que as coisas aconteceram da maneira com que aconteceram, e que bom que ela tomou essa decisão. Mas sim, naquele
naquele momento eu teria insistido mais. É a mãe do meu filho, é uma pessoa que eu amava muito, mesmo no final da relação, eu teria insistido. Então, quando eu falo que eu ficaria na relação, não significa que eu estou insatisfeito ou infeliz de que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Mas naquele momento eu teria insistido. Entendeu, Virgínia? Entendi. Fala. Entendi. 16ª vez que eu explico, mas agora que a Júnia falou, ela entendeu. Ou seja, eu já não tenho mais poder nenhum. Agora eu vou pedir pra Júnia falar as coisas que eu quero dizer, porque aí a Virgínia entende. Entendi. Depois de um tempo a pessoa vai... Depois que passa, né, um pouco da dor ali, acho que a pessoa fala, caramba, isso era melhor mesmo. Porque as pessoas têm dificuldade em fazer mudanças na vida. Sim. Né? É aquela coisa assim, tá ruim, tá arrastado, não sei o que, mas a pessoa não toma uma decisão. Sim. Ela fica esperando ou que alguma coisa aconteça, ou fica levando aquela situação pro resto da vida. E não tem porquê. E o que você acha da nossa mudança para Nova York? Ou da mudança do Rafa para os Estados Unidos? Então, quando o Rafa me falou que tava pensando, que queria, acho que foi aquele mix de sentimento, de tipo, vou ficar só com o Tom, sozinha, e eu lidando com, né, o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que sempre foi um sonho dele. Então, também não queria partir de mim e falar, negativo, aqui quem manda sou eu. Então, também não queria ser eu a pessoa a falar, porra, Rafa, você vai, mas e eu, não sei o quê. Então, eu falei, pode ir, vai que eu seguro aqui. Eu quero publicamente aqui, inclusive, agradecer tudo que a Júnia tem feito por mim nesses últimos anos que eu tô nessa correria aqui nos Estados Unidos. Se eu tô fazendo isso de maneira leve e feliz, tem muito da força que ela tem me dado, do apoio que ela tem me dado e dessa parceria que a gente tem na educação do Tom. Eu sou um cara que assim, eu ligo para ela, pro celular dela a qualquer momento e ela atende, repassa para ele. Se eu pergunto o que está acontecendo, ela me conta. Se eu peço, manda uma foto, ela me manda. Então assim, viver longe do meu filho é difícil pra caralho, mas seria muito mais difícil se as coisas não fossem do jeito que elas têm sido. E se elas têm sido da melhor maneira possível, é muito por causa do que a Júnia tem feito nessa história. Eu confesso que eu gostaria de voltar pra cá em algum momento. Eu também gostaria que você voltasse pra cá. E a gente morasse no condomínio. No mesmo, vizinhas de porta. Ia ser muito bom. Tem uma pergunta aqui que tá muito boa. Quer ver, ó? Peraí. Eu tenho que achar aqui. Que uma pessoa tá perguntando. O que você prefere? Uma semana nas Maldivas com a Júnia e tudo pago, ou um mês com o Rafa de férias? Eu acho que eu vou preferir ir pra Maldivas. Porque o Rafa não gosta. Primeiro porque o Rafa não gosta de viajar. Gente, o Rafa é um chato viajando. Eu preciso contar. Ele não quer acordar cedo pra fazer as coisas. Ele quer ficar no hotel até a hora da almoço. Então, quando eu viajava com ele, o que eu fazia? Acordava cedo, ia conhecer a cidade inteira, voltava lá pelo meio-dia, 1 hora pra pegar ele pra sair pra almoçar. E aí, a partir do meio-dia, ele ia. Sim, assim. Aí eu aprendi isso quando a gente foi pra Bahia. Eu aprendi essa técnica. Mas eu te dei essa dica. Você me deu essa Boa. dica. Aí fomos pra Bahia, que eu não conhecia. Fomos pra Praia do Forte e tinha lá o negócio das tartarugas. Nossa. Que eu queria ver. Ele jamais iria. Ele jamais iria ver as tartarugas. Eu queria muito ver as tartarugas. Aí o que eu fiz? Falei, vou fazer aquela dica. Vou acordar cedo, tomar um café, vou pras tartarugas, volto e aí ele vai estar acordado. Você conseguiu levar ele pro Olodum. Gente, foi o maior feito. Não, né? não. Você foi no Pelourinho com ele, eu não sei como ele foi. A gente ficou no Pelourinho. Maravilhoso. A gente ficou no hotel no Pelourinho. E o mais engraçado do Pelourinho foi... Eu achando ótimo aquela molecada batuque. toda fazendo o Olodum, o batuque, eu achando super legal. E o Rafa, tá fora do ritmo. Você me contou isso. Eu falei, Oi? não. Que o pai dele era... Meu pai sabe fazer batuque muito bem. O gaúcho. Muito bom. Um gaúcho, detalhe, que é surdo. Gente do céu. Não ia dar. Olha só.
Nós não fomos até o Olodum. O Olodum que veio até a gente estava sentado no restaurante, não dava pra sair, porque senão a gente tinha levantado e ido embora. A gente já tinha pedido a comida. O Olodum estava extremamente desafinado, porque não era o Olodum. Era a escolinha dos estudantes do Olodum, porque o Olodum não é só 4 pessoas. O Olodum é a cidade inteira. Tem Olodum em toda a esquina daquela bosta de Salvador. É um negócio impressionante. E aí o Olodum foi lá. Eu acho que é importante esse registro para mostrar para Virgínia. Virgínia, você percebe que eu odeio fazer o que eu fiz? Eu fui para Salvador porque eu te amo, meu amor. Isso sim, mas assim, para mim é um negócio absurdo quando você fala tipo assim, ai, Rafa, você não faz isso, faz isso. Eu fui até Salvador, Virgínia. Os meus amigos tirando sarro de mim no Instagram e eu escondendo meu celular de você pra você não perceber que tava todo mundo rindo da minha cara, porque eu não sou essa pessoa. Eu botava regata, ia passear, subia a escada do Pelourinho. Caguei pro Pelourinho matar, vai eu lá. Sou contra o turismo desde a invenção do Street View. Street View você vai, você anda, você passa pelos lugares, você vai, sobe o Pelourinho, desce o Pelourinho e não precisa ouvir a porra do Olodum. Mas eu fui, o que é uma representação maior do amor que eu sinto por essa mulher. Não ia dar certo. Ó, a Júnia percebe uma evolução no Rafa depois que ele começou a namorar com a Vi? Olha, eu percebo uma evolução no Rafa desde o dia 1, assim, comigo. Eu vejo que o Rafa está em constante mudança e evolução. Sim. Então, nossa, quando eu conheci o Rafa era um desastre, que eu olhava e falava, gente, o que está acontecendo? Ele perdia a chave, ele quebrava a porta do apartamento, a porta do apartamento dele era imundo, era um caos, assim. E aí, com o tempo, ele, acho que convivendo na sociedade, porque era meio, tipo, um menino lobo, assim, quase que eu peguei um selvagem e dei banho e fui educando, assim. E ele foi melhorando muito. É brincadeira, né? Esse negócio do menino selvagem, mas às vezes não, né, Vivi? Às vezes você fala, gente, por que tá fazendo isso? Que pé preto é esse, né? Botando nos... Por que você tá descalço agora na rua? Você foi pegar comida no iFood descalço? Como assim? Exatamente, gente. Quem anda descalço na rua, a não ser o mendigo? Sim. O que a gente tava falando? Evolução. Da evolução. E eu acho que depois da separação, ele também teve que dar muitos passos, porque ele passou a ficar bastante tempo com o Tom sozinho, né? E eu acho que essa coisa de morar sozinho também, acho que fez muito bem pra ele. Aí, depois que ele começou a namorar você, eu acho que teve uma evolução emocional, assim, sabe? Que acho que as coisas ficaram... Mas é aquilo que eu te falei, né? Quando você tá feliz, todo o resto vai se ajeitando, assim. Qual a qualidade que mais admiram uma na outra? Eu sei, vou falar primeiro. Manda ver. Sua generosidade. Eu acho que você é super generosa, você é muito dada, você gosta, você topa tudo, você ajuda todo mundo, você é pau pra toda obra. Por isso que eu tenho a pochete. Por isso que você tem a pochete, que tem tudo dentro daquela pochete. A pochete mágica. Então eu acho que essa é a qualidade que eu mais admiro em você é isso. Deixa eu pensar, amor. É que eu vivi, acho que rolou uma empatia tão grande, assim, nossa, e eu acho que você já faz tão bem pro Rafa, então, assim, automaticamente não tinha como gostar de você, mas eu acho você muito divertida, eu acho você muito alegre, eu acho você... Ai, sabe aquela pessoa que tem vida, assim, e que é gostoso ficar junto? Então... Mas eu também acho isso. Você acha que a gente é parecida? Você acha que a gente tem alguns elementos parecidos? Eu acho que sim. Principalmente esse dom dessa paciência, né? De ficar ali e falar, não, veja bem, Rafa, tem um não sei o que aqui. Eu acho que sim. Eu acho que outra pessoa não daria conta se não tivesse essas qualidades. Então, eu acho que talvez a gente tenha coisas em comum que fazem a gente respirar fundo e falar, beleza, vamos aí. Então, o Rafa fala que ele não tem um tipo. Mas talvez ele tenha um tipo. Tem que ser divertida, alegre, dar conta das barbáries. Porque assim, ó, não sei como é que o Rafa tá agora, mas ele continua rabugento? Então, e reclamão. Sim, gente, isso ele pra reclamão. mim... Eu chegava num lugar... Melhorando. Tá melhorando? Ai, que bom. Então essa é você. É a evolução dele na sua... Ele tá melhorando. Porque o que acontecia? Eu não sei se... Eu acho que ele tá melhorando. Mas eu acho que eu também parei de ficar querendo resolver. Entendi. Porque o que acontecia? No começo,
ele reclamava muito das coisas e eu queria resolver aquilo naquela hora, porque Tadinha. eu só reclamo quando eu tô muito incomodada e eu quero resolver aquilo. Só que depois eu fui falando com ele, tipo... Não, é um hobby Sabe? do Rafa Não, reclamar. mas ele reclama, é por mas ele tá esporte. bem. Tá bem, é só pra reclamar. É só pra, assim, a reclamação dele afeta só quem tá com ele, não, não afeta ele. Não, pra ele tá tudo bem Pra ele internamente. tá tudo bem, Aí eu fui me dando conta disso. Então agora, eu não sei se ele parou de reclamar ou eu que não tô mais prestando atenção Eu acho que você não tá mais prestando atenção. nas reclamações, entendeu? Não, Virgínia, eu melhorei pra caralho. Eu melhorei pra caralho. Nossa, eu era muito, mas muito ranzinza, muito reclamão. Graças a Deus, mas acho que eu comecei a ver um pouco no meu pai, que teve uma época que eu vi meu pai, que estava insuportável, só reclamava o dia inteiro, mas ao contrário de mim, meu pai não era só pro esporte, ele realmente sentia, reclamava, era pesado. Eu falei, nossa, cara, mesmo eu não sentindo isso, eu tô pesando o meu ambiente, assim, o ambiente ao meu redor, e eu acho que nesse sentido eu realmente não deveria ser o cara mais fácil de conviver quando eu tava ali com a Júnia, mas você pegou outra pessoa. Você. Obviamente que você também, o seu jeito de ver a vida, eu gosto, o jeito da Júnia, são duas pessoas felizes, mas eu precisei no meio disso optar por parar de ser chato, porque, tava indo pra um caminho. Eu tava com 95 anos, eu com 35. Tá errado isso. Agora tô bem melhor. Nossa. Muita gente perguntando sobre ciúme de você com o Tom. Eu acho que isso não tem nada a ver. Se foi difícil a gente se tornar amigas. Nada a ver. Elas só fingem viver bem ou é real? Acho que a gente viajou junta, né? Passou por uns 10 dias. Acho que não precisaria, né? Não ter feito uma viagem só pra não fingir. Precisaria. Mas eu acho que é isso, Ju. Acho que a gente falou sobre várias coisas legais. Você não tem uma pergunta? Deixa eu ver. Não, vamos falar de você agora. Pode mandar ver. Então agora fala o que você tá fazendo. Você tá fazendo o brechó. Sim, eu sempre tive essa coisa interna de sustentabilidade, de tornar o mundo um lugar, sabe, assim, melhor pra todo mundo. Então, sei lá, acho que há 8, 9 anos atrás eu montei o brechó com 2 amigas, eu acervo de coisinhas. Que é muito legal. Que é muito legal. Então, eu acho que eu tenho dentro de mim esse espírito de, tipo assim, o que eu posso fazer pra melhorar o lugar onde eu tô, assim, sabe? E o brechó é uma delas. Eu tenho formação... design gráfico, então eu trabalhei muito tempo com cenografia de teatro, eu sou meio artes visuais de uma maneira geral. E agora o que eu tô fazendo? Agora, como é que tá como é que tá a sua vida agora, pós-separação? Como que tá a vida amorosa? Entendi. Como que tá tudo? Bom, você sabe minha vida como é que é, né? Eu acordo 6 da manhã e até meia-noite você já me acompanhou que eu tô, ou tô usando cachorro, Sim. fazendo almofada, então eu não paro muito, eu gosto muito de cozinhar. Sim. E minha vida, eu adoro, acho ótima, tô super feliz. Sim. Eu acho que eu sempre tive, né, esse movimento de, tipo, achar uma felicidade interna e não depender de, tipo, uma carreira, um trabalho, eu tenho que estar, né, tipo, porque as pessoas idealizam muitas coisas, né, tipo, pra eu estar feliz, eu tenho que estar na carreira tal, ganhando tanto, com uma família X, só que essas coisas não vão acontecendo, né, isso vai gerando frustração. Então, eu posso te dizer que eu sou feliz todos os dias, assim, com o negócio que o Rafa falava, que era muito chato estar com alguém feliz o tempo inteiro. Nossa, e agora ele tá com uma pessoa que assim, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Sim. Só que agora eu tô passando por um momento, assim, de tá tomando um remedinho pra me ajudar, porque eu tô, assim, meio deprimidinha. Com esse lance de Nova York, transição, pós-pandemia, trabalho, qual que vai ser, procurar coisas novas, procurar preencher o dia num lugar novo e tal. Então eu fico mais tristonha. Então ele passou de estar com uma pessoa que tava feliz o tempo inteiro pra uma pessoa que tá tipo...
E não é verdade que eu sou feliz o tempo inteiro. Claro que eu tenho meus momentos de, frustração, tristeza, de ficar brava, irritada em alguns momentos. Mas é isso, acho que eu consigo fazer uma transmutação desses sentimentos e vejo que é bobeira e dá pra largar rápido, assim. Mas sobre o seu estado, Vivi, é super compreensível, né? Sim, porque você tá, tipo, uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Então é difícil você, né, se afixar num lugar e falar, vou fazer tal coisa. Você tá muito, né, numa situação... Aquilo, E eu acho que você tá indo super bem, porque você fez um canal que tá muito legal, que as pessoas estão adorando, eu adoro ver também. E vou adorar essa entrevista também. Você casaria de novo? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que sim. Sim, mas eu também gosto muito... Depois da separação... Eu acho que eu fui primeiro me acostumando a estar só eu e o Tom, e depois eu comecei a gostar muito. Então eu adoro o meu dia a dia, e hoje eu tô namorando, eu tô com um cara que é super meu parceiro. E super bonzinho. Super bonzinho, tá o tempo inteiro comigo. E eu acho que antes disso eu pensava, putz, não sei se eu aguentaria casar de novo, né? Porque a gente já fica com um resquício ali, guardado uma informação de como é um casamento. Mas hoje eu posso te dizer que eu não sei se eu casaria, tipo, no papel, na igreja, nada do tipo, mas eu acho que eu moraria, assim, junto. Acho que eu tentaria. Tentaria. E falando disso de casar no papel, vocês e o Rafa nunca casaram no papel. Não, a gente tinha essa união estável. E por quê? Porque nunca foi meu sonho, a gente nunca viu necessidade disso. A gente já era casado, né? Sim. Morar junto, pra mim, já é um casamento. Então era uma coisa que não era uma necessidade pra você e nem pra ele. Nem pra ele. Entendi. Porque pra gente, era uma coisa que eu que queria mais do que ele. Mas depois eu parei de falar sobre isso. Daí ele começou a falar sobre isso. Ele começou a querer. E aí a gente fez. E você não vai querer casar na igreja, nem fazer uma festa? Na igreja a gente não pode, porque o Rafa não foi batizado e ele não faria isso. Né? Eu acho que ele... mas uma Imagina cerimônia. o Rafa na igreja. Eu acho que isso seria... Eu queria fazer só pra ver ele na igreja. Entendi. Não, mas eu acho muito bonito. Eu, assim, Mas eu alguma não teria cerimônia? problema nenhum. Uma cerimônia. Então, a cerimônia foi o nosso jantar. Sabe, assim, eu acho que seria legal fazer uma festa. Mas só que aí eu penso, quanto dinheiro? Então, esse foi um dos motivos que eu também sempre achei desnecessário uma festa de casamento. Pensando, não, acho que a gente já teve o nosso momento do jantar íntimo. Pra mim foi muito legal ver os meus pais conversando com os pais do Rafa, as famílias se conhecendo, todo mundo junto lá. Sabe, assim, eu acho que era isso que eu queria, entendeu? E aconteceu e foi ótimo. Então eu acho que eu não preciso ter algo mais, sabe? E filhos, você pensa em ter mais? Não. Essa você respondeu bem rápido. Não, desde que o Tom nasceu eu já sabia que ia ser o único ali. Eu penso, Vivi, em adotar. Mais pra frente eu adotaria, assim, um casal. Eu acho que já tem tanta gente no mundo, né? Sim. Pra botar mais um filho aí. Eu acho que tem tanta gente que tá precisando que eu penso em adotar. Que legal! E é uma conversa que você tem com o Gui? Sim, ele também pensa. Ele também pensa? Olha, que interessante. Então, vamos ver aí se tudo der certo. Eu e o Rafa, a gente fala sobre ter filho. O que você acha? Você acha que a gente vai dar conta? Sim, totalmente. Será? Vai. Eu acho que vai super. Eu acho que vocês vão ter um filho... Eu acho que vocês vão ter um filho. Você acha? Eu acho. Por que você acha? Feeling. É? Você acha que vai ser menino ou menina? Daqui nós começamos. Conta mais. Menina. A bruxa. Menina. Não posso revelar mais. Senão vamos descobrir meu lado Eu bruxa. acho que vai ser menina e vai ser narigudinha. Olha, vai chamar Samira. Não, isso. O Rafa cismou há anos que ele queria ter uma filha chamada Samira. Porque é um nome de uma banca de revista. Gente, olha que absurdo. Então você... Quando eu tava grávida, a questão era essa. Se fosse menina, ele escolheu o nome. Se fosse menina, eu escolheria. Mas como é que você... E ele queria Samira, porque um dia a gente passou na frente de uma banca, que era Banca Samira, e ele gostou. Banca Samira, que ficava na Avenida Sumaré, na frente do Hospital das Clínicas, que fechou, inclusive. Então agora, se nós tivermos uma filha, Virgínia, não pode se chamar Samira, porque a banca não existe mais. Você se livrou dessa. Que nem existe mais essa banca. Existe. Não, acho que existe ainda, mas não tem mais nada dentro. Entendi. E graças a Deus foi menino. Foi menino, aí você que escolheu o nome. Mas agora tem a possibilidade de uma Samira chegar. Mas a gente já vetou. Já vetou? Eu e o Tom vetamos. Boa. A gente já saiu pra jantar pra escolher um nome, a gente já escolheu um. E quais são os nomes? Pode revelar? Essa história é muito interessante.
A gente saiu pra jantar, eu, o Rafa e o Tom, pra escolher um nome. Primeiro foi menina, que eu gostaria de ter uma menina. Porque eu acho que se fosse menina, eu acho que é uma menina. Eu não ia saber. Não, sabe sim. Carrinho. Então, essa parte eu tenho dificuldade também. Videogame e tal, não sei o que. Eu acho que, tipo, eu tô afim de brincar de boneca de novo. Entendi. Nunca cresci, na verdade. Aí nasce aquela menina que é da pá virada, que não gosta e vai querer brincar de lutinha. Lutinha. Mas aí, a gente escolheu um nome, e aí eu te contei, e você falou pra mim... Lembrei que era um nome que eu queria se eu tivesse menina. Sim. Mas não precisa revelar, se você não quiser. É segredo. Quando a gente tiver, a gente conta. Isso aí. Quando nascer, vocês vão saber. Isso. Gostou do nosso bate-papo? Eu adorei. E sabe o que eu lembrei agora? Que quando vocês ficaram 2 anos aqui, né, na pandemia. E aí a gente fez a nossa despedida, vocês indo embora. E na hora que eu dei tchau pro Rafa, foi tipo, tchau, Rafa, não sei o que. Na hora que eu pude dar tchau, a gente... Eu também. Começou a chorar. E eu, tipo, não queria que a Vivi fosse embora. Também. Mas eu acho que a gente vai morar aqui de novo. Eu também acho. No mesmo condomínio. Mesmo condomínio. Obrigada, Vivi. Obrigada a você por participar. Que bom que você topou. Você manda muito bem nessa entrevista. Mandou. Aham! Então é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo super especial, a ex e a atual. Uhul! Rimou! Esse foi o meu react. Gente, tem uma série de outras coisas aqui que, obviamente... eu gostaria de discutir, mas eu acho que eu tenho que discutir mais com a Júlia ou mais com a Virgínia, que não tem muito sentido eu ficar aqui, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Espero que você tenha curtido, é muito legal pra mim, vou abrir meu coração pra vocês, é do caralho ver essa relação do jeito que é. Me faz muito bem pro meu filho, e eu adoraria que todo mundo que tivesse um final aí, um relacionamento, que é um novo casamento e tal, que pelo menos olhasse, se inspirasse um pouquinho nisso para ter uma relação um pouco mais saudável, porque a quantidade de história que a gente vê, que a ex-mulher não gosta da atual, e que a atual faz cara feia e não pode encontrar e não pode cruzar, ou o marido também, isso acontece muito, o cara não pode ver o outro, e aí o cara odeia o outro, porque o outro não sei o que fez isso e fez aquilo, aí o outro se meteu na educação. Quando a gente tem uma conversa aberta a ponto de gravar, significa que tudo pode ficar muito mais claro e ajuda demais, sem dúvida, a evolução da criança, principalmente se os casais eles têm filhos. É do caralho ver. Eu agradeço muito a Virgínia e a Júlia por terem sentado para bater esse papo. Volto a repetir, se inscreve no canal da Virgínia. Esse, na verdade, é um vídeo do canal dela, nem era para o meu canal, mas eu acho que é legal eu postar até para, inclusive, incentivar a galera a se inscrever. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever no canal da Virgínia. E se puder, estiver em São Paulo, o Acervo de Coisinhas é o brechó da Júlia, que tem umas roupas super legais. Tem roupa minha pra caralho, metade das minhas roupas foi tudo pra lá, né? Ela fala, roupa de mendigo, só se vestia mal. Hoje vende minhas roupas, ou seja, entendeu? É cuspir no prato que comeu, é cuspir no prato que ainda está comendo, meu Brasil. Tá bom? Um grande beijo pra vocês todos, tamo junto, se inscreve no canal e é nóis. Valeu! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que 8 Minutos. Já deixa seu like, se inscreve no canal, Érica, porque as pessoas não se inscrevem. E aí não ajuda no crescimento do meu business. Sim. Entendeu? As pessoas se inscrevam aqui para dar uma força. Quem não precisa de inscritos é a Érica, que eleita deputada federal, não precisa de ninguém mais puxando o saco dessa mulher que ela invadiu. Agora é Brasília o passo, né? Agora é Brasília o próximo, mas preciso de pessoas sim, preciso de inscritos, de seguidores, continuar fazendo o nosso trabalho e chegar cada vez mais longe. Aliás, tua rede social é bem ativa, né? Minhas redes sociais são bem engajadas, são bem ativas. A gente utiliza as redes sociais também como uma forma de acessar a juventude, acessar outros grupos para falar de política, para falar de direitos. Então a gente tem uma rede social bem ativa. Você entendeu, Érica, que você era uma pessoa com esse poder de liderança quando?
Olha, na verdade eu tô entendendo ainda, né? Eu descobri que eu precisava fazer parte da política a partir do momento que eu sou expulsa de casa, vou viver da prostituição, como a maioria das mulheres e meninas trans travestis do Brasil, e tendo vindo de um lar muito cuidadosa, muito amada, criada pelas minhas avós, tias, num lar matriarcal, quando eu fui para um cenário de extrema desumanização e abjeção, eu percebi que existia algo errado com aquela realidade, com a forma como o mundo lida com a nossa existência, com os desafios que foram enfrentados por mim, mas pela grande maioria das mulheres e meninas que eu encontrei na minha trajetória. A partir daquele momento, eu comecei a perceber que existia um projeto político de precariedade, de miséria, de empobrecimento, e a partir dali vira uma chave da necessidade de começar a lutar por direito, por pertencimento humano e social. E aí eu vou atrás de começar a formular sobre isso. Não tinha nenhuma bagagem, nenhuma capacidade de fazer. Quando eu retorno para minha casa, acolhida pela minha mãe novamente, é que eu consigo acessar textos ativistas, militantes, etc., nomear todas as violências praticadas contra mim, e aí eu começo, então, uma militância em prol de direito e cidadania. Eu não tinha ainda uma compreensão, um entendimento de ser uma liderança. Depois de alguns trabalhos realizados, da militância no movimento estudantil, é que eu começo a me projetar mais como uma porta-voz dos grupos dos quais eu faço parte, mulheres, negritudes, LGBTQIA+, e aí começo a perceber que existia um canal de conexão com a minha história, com a minha vida, com as pessoas da sociedade de um modo geral, e começa a me consolidar e a me construir enquanto uma liderança. E agora eu tô descobrindo o que é essa liderança, como ser essa liderança, como fazer isso da melhor forma. Vamos lá falar da tua infância, então. Tá. Você com 5, 6 anos, como é que foi teu processo de descoberta? Como é que foi? Você me fala que você sai de casa, me conta um pouco dessa história. A minha infância é algo que eu me lembro com muito carinho, porque eu fui uma criança amada, protegida, mimada, muito bem cuidada, incentivada, né? E desconheço um pouco muito esse processo de descoberta, porque eu sempre, desde pequena, fui criada, me senti, fui tratada como uma menina, né? Eu colocava a toalha na cabeça, saía dizendo que era Paula Brat no quintal, e isso era extremamente comum, natural, normal, nunca foi um problema pra ninguém. E cresci nesse lugar em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo, cidade periférica, criada pelas minhas tias, avós, mãe, né? E quando o fundamentalismo entra na minha família, na vida dos meus familiares, é que a minha identidade, quem eu sou, começa a ser um problema. E claro, uma coisa é você exercer a sua identidade na infância, outra coisa é quando você chega na pré-adolescência, adolescência, que você começa a querer então estereotipar a sua identidade, construir externamente essa identidade, que aí poderia ser enquadrado num espaço de descoberta. E a partir desse momento eu começo a ter problemas com uma família que sempre amou, apoiou, deixou ser e existir, que estavam sendo levadas por uma narrativa de que a mãe que não bateu, a mãe que educou sozinha, e etc. E aí, entre 14 e 15, os dados, os números são muito imprecisos, mas é em torno disso, eu vou ser expulsa de casa pela minha mãe, porque estava completamente alienada, tomada pelo ódio, pela necessidade de alguém que dizia que Deus não permitia aquilo, não aceitava aquilo, e vou ir pras ruas literalmente, né? Eu não vivi em situação de rua, mas precisei dormir nas ruas algumas vezes porque não tinha pra onde ir, e logo a prostituição, assim como acontece com 90% das mulheres trans travestis ainda hoje no Brasil, se apresenta como uma oportunidade de sobrevivência. E aí pra morar, pra comer, pra vestir, pra existir, pra me fazer quem eu sou, eu vou viver toda a minha adolescência da prostituição. Minha mãe, em algum momento, tomar conta, se cair em si sobre aquilo que ela havia sido levada a fazer, me resgata. Pela pressão externa, por uma ideia de uma religiosidade que, na verdade, não tem nada de religioso, é muito mais político do que religioso, porque Deus não pactua com esse tipo de comportamento, e ela percebe, inclusive, movida por Deus, que o Deus que ela cria, que ela servia, que ela acreditava, não era um Deus do ódio, um Deus que mandaria uma mãe jogar um filho ou uma filha na rua por conta simplesmente dela ser quem ela era. E me resgata, e a partir desse momento eu volto pra casa da minha mãe, eu devia ter, sei lá, 20 anos já, 19 anos, algo por aí. E aí começa o meu ativismo e a minha militância. Mas a minha infância é algo maravilhoso. Essa tua saída de casa, difícil também, né? Eu tento me colocar também no lugar dela. É muito duro. Porque essa pressão é contrariar Deus. Deus, essa figura, assim, né? Tem um poder de gerenciamento das vidas
que é muito difícil ir contra. Não é absolutamente passando pano pela atitude de ter te tratado como tratou, mas também imagino que você também deva ter um nível de compreensão sobre essa pressão de que ela sente mesmo. Quando o cara na igreja fala, isso aqui tá errado. E aí, como é que ela faz pra entender isso, né? E ela entende. Ela vai, se conecta com esse Deus, se conecta com essa verdade e diz, isso não é Deus. O Deus que eu acredito, o Deus que eu sirvo é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. E nada daquilo que tá sendo dito, e sozinha ela faz isso, e o quanto isso é violento pra ela também, porque aí quando a ficha dela cai do que haviam feito com ela e o que ela havia feito comigo por consequência, pra ela é muito doloroso, porque afinal ela é uma mãe que jogou a filha na rua e que não quis saber onde estava essa filha. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela disse que se pudesse me colocaria no útero outra vez, pra que eu pudesse renascer e não tivesse que passar por nada do que eu passei. Então é admirável também esse comportamento dela, porque sozinha, sem militância, sem ativismo, sem texto, sem abrir mão da fé dela, da crença dela, né? Ela consegue entender que, na verdade, é muito mais sobre cuidado, amor, misericórdia do que sobre qualquer outra coisa. Você, nesse momento que você sai de casa, você lembra como é que foi, por exemplo, a tua primeira experiência com a coisa da prostituição? Como é que foi isso? A primeira vez que você fala, não, eu preciso, é a maneira que eu vou ter de sobreviver nesse ambiente. Você lembra dessa experiência? Olha, eu lembro, eu saía muito, fugia pra Morato, porque aí minha mãe me tira de Francisco Morato, me leva pra morar no interior de São Paulo, em Itu, porque ela achava que os meus amigos eram quem me influenciavam a ser quem eu era. E aí, nessas minhas fugas, nessas rupturas, nessas violências familiares que existiam, às vezes eu gostava de fugir pra Francisco Morato, porque tinha minha avó, minhas tias que ainda moravam ali, e que eram mais acolhedoras por parte do meu pai, da família paterna. E então, em uma determinada vez, né, dessas, eu já tendo sido expulsa de casa, porque esses episódios, até que de fato eu fosse de uma vez, acontecia, voltava, eram ciclos muito duros mesmo. E uma vez eu fui pra Morato e fui em busca de encontrar aonde estavam as travestis que se prostituíam na cidade. E aí eu já havia percebido uma procura muito forte de homens por meninas tão jovens, porque a gente tem uma questão muito forte ligada à fetichização, mas também à pedofilia de corpos trans travestis, as meninas muito novas, os homens mais velhos param, procuram. Então eu já tinha tido essa primeira experiência com esse mercado, que não era o mercado da prostituição, era o mercado do desejo, do fetiche, da sexualização da própria infância, porque eu tô falando de 14, 15 anos de idade, da adolescência, né? Então, eu vou em busca dessas meninas, porque eu queria comprar minhas coisas, eu queria me arrumar, eu queria ter roupas, acessórios, e eu vou conversar com uma dessas meninas, vou em busca morrendo de medo, porque eu já conhecia as histórias de rua, de noite, de travestis, etc. Já tinha uma relação com elas no interior, mas de um outro lugar, e aí me encontro com elas pra dizer, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, minha mãe me expulsou de casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer da minha vida, e ali começa a minha profissionalização dentro da prostituição. Isso... para ninguém isso é um caminho natural, né? Não, obviamente isso não é um caminho natural. Você não escolheu. Ninguém escolhe, obviamente. Assim, e muitas dessas meninas tinham histórias parecidas com as tuas? A grande maioria delas, às vezes, histórias muito piores do que a minha. Porque muitas delas relatavam episódios de abuso, agressões e violência desde a infância, né? Muitas tinham uma narrativa muito dolorida. Então, pra mim era importante ter tido a base familiar e a infância que eu tive, porque essa infância foi a proporcionadora de eu não me afundar e não me envolver profundamente com a marginalidade, com a violência, com tudo aquilo que tá em volta das esquinas, em volta da rua, em volta da noite, porque eu tinha um referencial de humanidade, eu tinha um referencial de afeto, eu tinha um referencial de proteção, eu tinha um referencial de família, eu tinha outros referenciais que muitas daquelas meninas não tiveram, exatamente por elas serem quem elas são. Então, encontrei muitas histórias parecidas com a minha, mas encontrei muitas histórias ainda piores do que a minha. Você acha que o fato de você ter tido todo esse carinho faz com que hoje você tenha a maior clareza desse ciclo, não só que você viveu, como a clareza da condição de pessoas como você hoje em dia no país, assim?
Sem sombra de dúvida, o carinho, o cuidado, os estímulos, o pertencimento, a possibilidade de ser quem eu era desde a infância. Eu não fui uma criança reprimida, eu não fui uma criança hostilizada, eu não fui uma criança agredida. Fui uma criança mimada, amada. Isso me deu possibilidade de conseguir fazer essa análise, inclusive de dizer, eu não vou sucumbir aqui. Eu não vou, isso não pode ser o meu fim. Eu não posso existir só nesse lugar que é muito violento, que é muito desumano, que é muito precário, que é muito cruel. Então, sem sombra de dúvida, poder olhar da forma como eu olho tem muito a ver com a base familiar que eu tive. Essa toda pressão ao teu redor, eu quero entender um pouco mais a tua cabecinha naquele momento ali, onde tem a pressão da mãe que tá em dúvida a respeito da religiosidade, aonde você de alguma maneira não tá sendo aceita e tal. Isso faz você se questionar a respeito de quem você é mesmo, da tua identidade, ou você sempre teve a mais absoluta certeza? Porque quando uma mãe fala que Deus disse o que é errado e você tá fazendo por causa das tuas companhias, isso de alguma maneira te deixa confusa? Me deixa extremamente confusa e eu vou pra igreja, eu me batizo na igreja, eu passo a virar meio que uma profeta naquele momento, na tentativa de cura, na tentativa de expurgo, na tentativa de não fazer a minha mãe sofrer, porque eu via o quanto ela de verdade sofria e o quanto aquilo era doloroso pra ela, e minha mãe sempre foi a minha maior amiga, minha maior companheira. Eu fui filha única até os 8 anos de idade, minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, uma mãe muito maravilhosa, e eu não queria fazer com que ela tivesse aquele tipo de sentimento, que ela sofresse daquela forma, e eu era levada pelas visitas dos irmãos, as orações que faziam na minha cabeça, expulsar a pombagira, o demônio e toda essa loucura aonde as pessoas são levadas. Eu acreditei que fosse possível deixar de ser quem se é. E fui levada por esse discurso durante algum tempo e me batizei, me converti, mesmo eu sempre tendo tido convicção de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu sempre fui. Né? Porque eu imagino que é muita gente falando, né? É muita gente falando de forma muito agressiva. Pois é. E usando mecanismos de dor, mecanismos muito cruéis, então é difícil. Depois quando você volta pra casa, a tua relação, ela se reestabelece com a tua mãe? Como é que foi esse reencontro, assim? Tal? Você lembra do dia que você volta? Minha família. Quero que você se coloque... Não lembro. Não lembro. Talvez a minha mãe lembre mais do que eu. Tá. Porque minha mãe conta um episódio que pra mim não é o mesmo episódio que eu vivi. Mas ela provavelmente saiba mais do que eu. Mas eu costumo dizer que o que aconteceu foi apenas uma ruptura de tudo aquilo que que estava construído. Nós demos uma pausa na nossa relação. Eu não precisei voltar e reconstruir nada. E mesmo quando eu estava longe da minha mãe, eu sempre disse, eu não tenho nada a perdoar. Eu não senti que eu tinha que perdoar a ela. Até porque em algum lugar depois eu vou entender que não havia sido ela por escolha. Havia sido todo um processo que a levou a fazer aquilo. Ela é vítima disso também. Então quando eu volto, as relações estão ali estabelecidas. O amor, o sentimento, o cuidado. Ela havia de fato se vulnerabilizado para compreender a minha existência. Então, de fato, é algo que foi orgânico, verdadeiro, sincero, natural, profundo. Era a mãe que havia me criado, era minha mãe. Minha maior referência de mulheridade, inclusive. Minha mãe era uma mulher que trocava de cabelos, que tinha muitos sapatos, perfumes, bolsas, roupas, inclusive prejudicial na minha forma de lidar com esse mercado hoje em dia, né? Então... Criou uma consumistinha. Criou uma pequena consumistinha. E aí a tua mãe entende esse processo. É louco, né? Porque você consegue se ajudar nessa relação com ela, mas você só consegue ajudar outras pessoas se você der o passo que você deu realmente, né? De virar uma figura política e conseguir fazer com que esse processo que você viveu dentro de casa se repita, né? De as pessoas serem mais aceitas e tudo mais. Mas tenho visto esse fenômeno, Rafinha. Tem gente que ouve a tua história e fala... Pô, minha mãe ouviu tua história e me abraçou. O tempo inteiro. Eu gravei uns stories no final de semana falando sobre isso. Eu tava no Rio de Janeiro pra estreia do documentário Corpolítica, que é um documentário do qual eu faço parte. Acompanhou a minha candidatura para vereadora. E na festa uma menina veio falar comigo sobre a mãe que a aceitou, que a compreende de uma outra forma por conta da minha história. E essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira,
são muitas vezes que eu ouço quanto a minha história e a minha história como a minha mãe consegue conectar e dialogar com outras mães, né? Pessoas já formadas que não se conectavam com as mães, né? Que de repente me mandam mensagem dizendo: olha, voltei a falar com a minha mãe por conta de você, voltei a procurar a minha mãe por conta de você. E isso pra mim é grandioso, porque isso pra mim já é uma das minhas grandes missões cumpridas, assim, realizadas. Conseguir fazer com que as mães, com que as famílias olhem com mais amor, com mais empatia, com mais cuidado aos seus filhos e filhas LGBTQIA+, de fato é algo grandioso e que eu não preciso das vias institucionais pra fazer. É só com a minha história eu consigo esse feito. Sim. Então, assim, eu fico muito honrado e muito feliz de poder acessar essas famílias, de poder acessar essas mães, de poder levar essa história adiante. E é uma história que teve um final feliz. E eu fico feliz de poder dividir com a minha turma a tua história também, obviamente. Sim, importante. Ainda mais nesse momento de recém-eleito. Você tá feliz pra caramba, vai. Eu tô cansada, eu tô feliz, eu tô bem feliz. Agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim e faremos um belíssimo trabalho daqui pra frente. Iremos estender o nosso trabalho de São Paulo, mas eu tô bem cansada. Você é a primeira deputada trans? Entrou eu e Duda Salabert. Por São Paulo, eu sou a primeira, no Congresso somos duas primeiras. Que já era uma pessoa conhecida sua? A que entrou, sim, é a vereadora de São Paulo, de Minas Gerais. E você já tinha uma... Olha que legal, então você tem uma aliada lá, então. Tem uma aliada. Legal. Tem uma aliada. O que você... Tem alguma coisa que você fala desse mandato? Eu saio desse mandato, tem alguma coisa que eu quero emplacar. Eu quero fazer, eu quero executar, eu quero mudar. Deste mandato de agora ou o mandato que virá ainda? O mandato que virá. Nossa, temos muitas Porque coisas. aqui era nível municipal, porque é um pulo muito grande, né? É um pulo muito grande. Mas olha, tem muitas coisas que a gente quer implantar, né? Deixar colocado, como por exemplo, o que nós fizemos em São Paulo, que eu pretendo levar a Brasília, que é a criação de um fundo de combate à fome. Nós precisamos enfrentar a fome, nós precisamos enfrentar a pobreza, nós precisamos enfrentar a miséria. Quem sabe sonhar com um programa federalizado de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, em especial pessoas trans e travestis, como nós tivemos em São Paulo, o programa Transcidadania. A gente tem pensado em espaços de acolhimento para a comunidade LGBT a nível de políticas públicas de país, né? Orçamento da cultura, porque a cultura foi muito machucada, a cultura foi muito desmontada nos últimos tempos. A derrubada do teto de gasto imposto pelo governo Temer para que a gente possa, de fato, fazer política na área da saúde, na área da educação, que possa haver investimento nessas áreas. São algumas das pautas que eu pretendo olhar para trás e falar: nós conseguimos avançar nesses sentidos. Nós conseguimos falar sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre enfrentamento à fome, políticas de habitação, né, enfrentamento às crises climáticas, porque o país foi assim, passou-se uma boiada gigantesca nesse último governo, querendo que a Amazônia pode sumir do mapa. Então, assim, são questões que pra mim são caras e que eu pretendo muito forte, se não ter emplacado elas e sair, pelo menos ter deixado um caminho já assim, meio caminho andado para que as coisas se consolidem. Você, na Câmara dos Vereadores, sendo eleito, era seu primeiro mandato, Era aquele, meu né? Como é que foi conviver com... Você era a única ali. Como é que era conviver com esse ambiente, que é um ambiente pesado, assim, um ambiente sempre foi muito, muito masculino, né? E ainda tem uma presença feminina, mas ainda é majoritariamente ainda masculino. Majoritariamente masculino. Mas como é que se você se sentiu aceita, fazendo parte das discussões, ou você teve episódios que você falou, tem alguém aqui que não curte a minha presença? Olha, eu acho que eu consegui me virar bem e consegui conquistar a admiração dos meus colegas, assim. Houve um ou outro episódio, mas que nada grave que eu consiga relatar. Tô presidindo a Comissão de Direitos Humanos, consegui presidir a primeira CPI do país que investigou a violência praticada contra as pessoas trans, criamos um Fundo Municipal de Combate à Fome, conseguimos transmitir com outros projetos. É claro, o parlamento é um lugar violento, é hostil, tá? A masculinidade branca, herdeira da política, elas têm um poderio muito forte, dificulta, inclusive, a nossa chegada, por exemplo, a comissões que são importantes de serem debatidas, mas eu tenho certeza que aquilo que me espera em Brasília, aquilo que eu vivi, foi maravilhoso, assim, a relação que eu consegui estabelecer com os meus colegas. Agora o bicho pega. Exatamente. Então eu saio com uma percepção de que eu fui uma parlamentar respeitada, de que eu consegui atuar nas pautas que eram importantes. Muitas outras pautas também foram impedidas de atuar por conta do conservadorismo, de uma presença bolsonarista dentro do parlamento. Então haviam pautas que para nós eram caras e que eles dificultaram a nossa vida, mas eu não tenho uma sensação
sensação de... odiada, assim, pela grande maioria. É uma meia dúzia barulhenta que um pouco me incomodou e que poucas vezes eu vi. Na grande maioria, eu consegui uma respeitabilidade que eu até fico admirada, porque eu achei que fosse ser mais difícil. Então, eu espero que essa minha surpresa também eu encontrei ela lá, né? Tem uma... a gente, os anos recentes aqui com o governo Bolsonaro, cai uma ficha, né? Não cai uma ficha, na verdade, é algo que vem se construindo há muito tempo, que a política está ligada diretamente à religiosidade, assim. Cada vez o Estado é menos laico e você tem uma presença desses preceitos da igreja cristã cada vez mais fortes e tal. De um presidente que se assume homofóbico. Não tô nem acusando ele. O próprio fala, eu sou homofóbico mesmo. E com meu filho com uma boa educação não faz esse tipo de coisa. Quer dizer, é um negócio absurdo. É um momento confuso, né? Porque ao mesmo tempo você tem figuras como você que vão ganhando seu espaço, essa discussão ela está cada vez mais em voga, questão da aceitação, os movimentos sociais crescendo. Do outro lado você tem um presidente que fala essas atrocidades, uma igreja cada vez que critica mais e tal. Qual é a maneira que a gente tem, qual é o caminho que você sente que existe para que a gente tenha, para que realmente esse país tão conservador aceite pessoas como a Érica? Eu acho que nós precisaremos de mais Éricas reeducando a sociedade e nós precisaremos de políticas públicas que protejam, defenda e desmistifique a comunidade LGBTQIA+. Sem políticas que nos tirem das margens, sem políticas que nos mostrem como cidadãs de direito, sem políticas que nos incluam e façam com que a sociedade tenha que viver mais conosco e perceba que somos pessoas normais, comuns, seres humanos como quaisquer outros e que não merecemos morrer apedrejadas, executadas, com nossos corpos queimados, ser expulsas das nossas casas pelo simples fato de sermos quem somos. Acho que dessa forma nós conseguiremos. Nós precisamos de uma maior presença nossa nos espaços midiáticos, nos espaços políticos, nos espaços culturais, nos espaços educacionais. Nós precisamos discutir com a sociedade direito, cidadania, humanidade. As pessoas perderam o pacto de humanidade, perderam o pacto de civilidade. As pessoas são movidas pelo ódio, pela mentira, pela ganância, pela fake news. E isso precisa ser combatido. E isso se combate através de projetos políticos, mas isso também se combate a partir da presença das pessoas LGBTQIA+, em todos os espaços, da naturalização da existência LGBT. Nós precisamos naturalizar a nossa presença. Não tenha dúvida de que absolutamente tudo isso é importantíssimo. O que eu te pergunto é o seguinte: como é que eu faço para convencer pessoas como a mãe da Érica naquele momento se esse discurso dessa igreja extremamente conservadora vem de Deus, sabe? Porque por mais meu medo, não é nem meu medo, mas assim, eu tento entender como é que você faz para vencer esse bloqueio. Se a própria igreja olha para essas pessoas, uma igreja que praticamente comanda o dia a dia dessas pessoas, que comanda e diz o que é certo e diz o que é errado, fala, isso aqui é o capeta. Como é que faz para quebrar esse ciclo? Seria maravilhoso, né, se a igreja abraçasse, porque aí ensinar para cada uma dessas cabecinhas, são seres humanos que precisam ser amados, que Deus que as pessoas vissem o mesmo Deus que a tua mãe viu em um certo momento. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue combater, dialogar fala com os padres, falar com as pessoas, com as lideranças religiosas. E falar com essas vidas que estão indo a esses lugares. Dizer, não é possível, porque isso não necessariamente é Deus, mas isso é muito mais a ganância, o desejo, a vontade de alguns homens que lideram esses espaços religiosos supostamente em nome de Deus, para tentar colocar um controle social. Quando a gente conseguir fazer com que as pessoas compreendam isso, quando a gente conseguir pedagogizar as pessoas nesse nível para dizer, Deus não é essa crueldade, Deus não quer que as pessoas peguem armas, Deus não quer que criancinhas façam gesto de armas, Deus não quer que pessoas morram à míngua, com fome, Deus não quer que ninguém tenha seu corpo ateado fogo, seja torturada à luz do dia, executada porque quem se é. Esses não são os princípios cristãos. Dessa forma, nós conseguimos curar muitas outras mães, não só a mãe da Érica, mas outras mães foram curadas. Por esse caminho, a gente talvez consiga curar
outras pessoas e ir mudando a relação que elas têm com a religião e com a sociedade. Porque esses pastores, esses padres, esses líderes religiosos que pregam essas questões, não fazem isso em nome de Deus, ou em nome da fé, ou em nome da religião. Fazem isso em nome dos seus interesses, fazem isso em nome da política, fazem isso em nome da manutenção do status quo de poder, fazem isso para manterem as coisas no mesmo lugares aonde elas estão, porque para eles isso é benéfico. E aí usam Deus, usam a religião, usam a fé. É importante fazer essa separação, porque senão parece que LGBTs e pessoas dissidentes estão de um lado, e famílias e religião estão do outro, quando na verdade nós vivemos numa mesma sociedade, comungamos de um mesmo país, comungamos muitas vezes da mesma fé, porque existem LGBTs católicos, LGBTs evangélicos, e não deixam de ser amados por Deus, de serem filhos de Deus por serem LGBTs. Então é preciso reeducar, e eu acho que a reeducação perpassa por esse diálogo franco com as pessoas e através também das instituições, né? E com essas figuras religiosas que são importantíssimas nesse debate, né? Porque a tua mãe teve uma descoberta solitária. Exatamente. Solitária. Não teve uma figura da igreja dela que dissesse, Deus não é isso. Deus é mais do que isso. Sim. É tua filha, abraça. A tua mãe teve uma epifania. Entendeu? É algo grandioso. Então eu tento ver as outras mães que hoje ficam divididas entre o amor de um filho e um líder religioso com seus interesses pessoais, os seus interesses políticos, que controla essas famílias, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas, meu Deus do céu, Deus não era amor, quer dizer, não era pra isso, né? Sim, sim. Deve ser muito confuso na cabeça de uma mãe de um pai isso, entendeu? É muito complexo, é muito difícil. E nós não vamos conseguir resolver essa questão da noite pro dia. Claro. Isso é uma pauta de médio, longuíssimo prazo. Mas eu acho que nós estamos dando alguns avanços, estamos dando alguns passos e estamos podendo contar, inclusive, com algumas lideranças religiosas que pensam de outras formas e que têm tentado trazer um novo evangelho, um evangelho de amor, um evangelho que de fato cumpra aquilo que está no evangelho de Cristo, não esse evangelho criado da cabeça de alguém. Quem é a Érica fora da política? Quem é que a Érica gosta? Qual é a série que a Érica tá assistindo? Eu não tô assistindo nada, eu tô focada em segundo turno. Agora tá no momento. Eu saio de uma eleição e entro em outra e continuo, na verdade, eu nunca saí. E você gosta? Eu gosto de fazer campanha, mas essa tá dura além da conta, assim. Essa tá, primeiro pelo clima, né? Tá frio, choveu muito, então teve um clima que não foi muito favorável para fazer campanha. Sim. E segundo, porque o país passa por uma disputa duríssima, pesada, com utilização da violência. Opostos, né? Mas eu gosto. Mas então não tô vendo série nenhuma nesse momento. Tô tentando assistir novela quando eu consigo ver alguma coisa, mas também assim, tentando e falhando miseravelmente todas as vezes que tento. Globoplay, tá lá tudo lá, tá tudo lá. Eu não sabia se podia falar Globoplay. Pode. E aí eu falei, mas é isso, Globoplay. Perde na hora, mas vem depois. É isso, exatamente. Mas mesmo assim não tô conseguindo, porque aí também durmo, tô cansada, quero descansar. Mas quem é a Érica fora da política? É difícil responder isso, né? Porque eu sou... Você se considera uma pessoa feliz, você é animada, você ri, palhaça. Eu sou ridícula, eu sou sagitariana, né? Já começa por aí, amo o meu signo. E acho que as pessoas de Sagitário têm essa palhaçada em si mesmo. Então eu sou uma pessoa alegre, animada, feliz, agitadésima. Eu sou muito ligada nos 220. Sou um pouco preguiçosa, eu amo dormir. Então quando eu posso, eu durmo mesmo. Eu durmo bastante, eu adoro dormir. Acho que dormir é uma das coisas mais prazerosas da vida, assim. Dormir. Gosto muito de maquiagem, de skincare, de cabelo. Então eu também fico ali vivendo esse universo quando eu não tô focada na vida política. E acho que é isso, né? Você tem uma admiração muito grande de muita figura pública, né? Tem. Eu vejo que tem muito artista que te segue, que conta. Quem são essas figuras que você tem um contato mais direto, assim, que falam contigo e tal? Olha, no final de semana eu tive com o Caetano agora, numa atividade com o Caetano que
Amo de paixão. Quem mais? Eliane Duca, eu amo muito. A gente sempre se vê. Ai, são tantas que é difícil a gente... Acho que nesse momento também, agora de eleição, tá todo mundo meio falando a mesma língua, assim, Todo mundo falando a mesma língua. Mas eu tenho uma relação com a classe artística antes dessas eleições, assim. A classe artística é uma classe que me apoia bastante. Desde a minha primeira campanha, muitos artistas, Lulu Santos, Pablo Vittar, né? São pessoas que eu troco, que apoiaram, que assinaram meu manifesto todas as vezes. Assim, são muitos artistas, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos eles, mas eu acho que esses estão dentro do que mais tenho troca nas redes sociais. E você já pensou em ser artista, você? Em algum momento da vida? Eu já pensei em ser muitas coisas. Né? Eu já quis ser modelo, eu já quis ser artista, ser atriz, assim. O que eu queria mesmo muito... Fazer uma novela. Uma novela mexicana, que quando eu era pequena eu assistia bem sofrida, bem sofrida. Como era o nome da Maria, Soraya? Soraya, Paula Bracho. Muita Maria do Bairro. Muita Maria do Bairro. Mas eu sempre disse que eu era Paula Bracho. Então, eu adoraria fazer uma... Mas assim, o que eu queria mesmo, se eu pudesse, era ser cantora. Cantora? Cantora. Eu acho isso... Mas você vai no karaokê, você capricha? Não, eu não canto bosta nenhuma. Você não canta bosta nenhuma? Eu achei que você cantava pra caralho. Imagina, eu sou um... Não. Um sonho. Um sonho. Se você pudesse escolher, eu diria, quero ser cantora. Mas assim, cantora, diva pop, milhões, pique Rihanna, Beyoncé. É esse o meu imaginário. Internacional. Porque não podia até ser nacional, mas que não tivesse o mesmo glam dessas gatas. Porque eu fico imaginando, montar um show, uma plateia, fãs, um público que te ama, que te admira, que vai lá pra te ver, aí você abre a boca, você solta uma voz linda, e você compõe, lança álbum. Eu acho isso maravilhoso. Não, algo que você escreveu, que saiu da tua experiência pessoal, do teu coração. Eu sou fã de Amy Winehouse, né? Então eu sou profunda. Então eu acho que eu acho maravilhoso, cara, mas olha só, uma experiência que sai da tua vida, que você manifesta através do canto, e aí você olha na plateia e as pessoas estão falando exatamente aquilo que você sentiu e pensou. Eu acho genial. É loucura, pois é. Eu acho genial, acho muito melhor que ser ator, que o cara vai lá, escreve um texto, você faz. Eu acho. Não sei. Acho que é uma opinião que eu não quero dar. Eu acho o cantor sofre, vai lá, canta, conta. Mas o ator, ele consegue. Mas eu namoro um ator, né? Então é difícil. Bom. Você tá defendendo o teu lado, é isso. Você não pode falar mal agora, que senão vai soar mal em casa. Mas um ator, ele consegue... Ele interpreta, ele dá vida a um personagem, a uma ideia. Ele traz a emoção de um texto. Ele consegue fazer a gente entender através da atuação aquilo que estava naquele texto. Isso também é genial. Isso também é uma capacidade bonita. Eu acho mais genial o cara que escreve. O roteirista. Esse cara. É o cara da ideia. Mas eu gosto o ator do campo da atuação. Quando o ator é bom, realmente... Eu adoraria ser uma atriz tipo Pique Fernanda Montenegro. Mas eu não sei, você pode tranquilamente ser. Às vezes eu até sou. Entendeu? Às vezes até sou. Eu imagino que para poder negociar, para conversar com aquele que você não gosta... Não, eu sou uma boa atriz, As atrizes, minhas amigas, dizem que eu sou uma boa atriz. Então, tem um pouco de atuação atrás disso também. Eu cresci vendo novela, né? Eu consigo dissimular, eu sou uma boa atriz. Você lembra a primeira vez que você subiu no plenário para falar? Como é que foi essa emoção, assim? A primeira vez, literalmente, que eu subi no plenário para falar, eu fiz uma das falas mais potentes, eu acho, desde a minha estada na Câmara Municipal de São Paulo. Mas eu tava meio dopada, porque eu não tava muito ansiosa, tomei remédio para dormir. Anestesiada. Seguinte, acordei meia grog, meia mole, agitada, ansiosa. E foi algo que eu não me intimidei, porque eu não tive a realidade. Porque no primeiro dia estavam todos os vereadores, imprensa, o plenário estava lotado. E eu fui muito dona de mim, eu me coloquei como candidata à presidência da Câmara no meu primeiro dia. Fiz um discurso extremamente competente, pelo menos na minha análise, e eu sou muito crítica. Todas as vezes que eu falo, eu termino de falar, eu acho que foi uma grande merda, que eu não falei nada que devia ser dito, que nada prestou. As pessoas estão emocionadas, chorando, felizes, mas eu mesmo achando que... Poderia ter sido melhor. Mas esse eu olho e falo, foi bom. Então essa foi a minha primeira vez. Depois, quando eu voltei pra ir na primeira sessão plenário, e eu subi a primeira vez, eu fiquei muito nervosa. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei nervosa em precisar falar em público, e o plenário não tinha a mesma quantidade de pessoas, eu já havia estado empossada, eu já estava... Por que você acha que rolou isso? Não sei, porque acho que era a minha primeira vez ali, acho que existia uma expectativa muito grande em volta do meu nome, eu fui a mulher mais bem votada do país dessas eleições de 2020, então eu tinha feito um discurso muito potente no primeiro dia, competindo com o presidente da Câmara, então acho que tinha esse lugar, e eu tava meio que...
Sem saber e não sei. Fiquei nervosa, troquei números, troquei dados, e aí virei chacota em redes sociais de MBL, dessa trupe maldita. E aí foi isso. Acho que essas foram as primeiras vezes que eu me lembro de como foi. E você gosta desse lugar? Eu gosto. Gosta do plenário? Eu gosto, mas eu gosto mais da base, eu gosto mais das ruas, eu gosto mais do que acontece fora. Eu gosto do plenário, eu acho que o plenário é um lugar importante, é onde se tomam as decisões, é onde se fazem as negociações, é onde a gente pode usar determinado tempo para pôr as nossas ideias, para trazer algum recado importante para a sociedade, mas eu acho que poucas pessoas acompanham os plenários legislativos do Brasil. A não ser que você divulgue nas suas redes. Aí sim, tudo mas mais. aí são as minhas redes, né? Mas a rua é o contato direto, olho no olho, né? As bases é o contato, tipo esse que eu tô tendo com você aqui agora. Isso pra mim é muito melhor. O que a pessoa te fala, o que aquele que gosta do teu trabalho fala quando te encontra? Nossa, as pessoas dizem tanta coisas quando Tipo elas choram, elas agradecem, elas me desejam força, elas me desejam proteção, eu recebo muito agradecimento, elas agradecem muito, elas se sentem esperançosas, elas dizem que se sentem com uma injeção de ânimo, com fôlego, com credibilidade na vida. Elas me enxergam como uma diva pop, eu acho isso ótimo, porque eu me projeto nesse lugar, na política também, então tem um lugar do fã, da admiração, da pessoa que passa mal, daquela loucura da foto, do desespero. E eu não me deparo com pessoas ruins. Como assim? Eu nunca encontrei ninguém que viesse me maldizer, xingar ou falar coisas ruins. Claro, eu recebo muita ameaça e por isso ando escoltada o tempo inteiro e acho que a presença de seguranças me blinda muito e essa é uma tática também. Mas assim, todas as pessoas que me abordam com muito amor, me abordam com muita esperança, me abordam muito felizes de me terem como uma representante, uma porta-voz delas dentro da política e me abordam com muita admiração pelo trabalho e pela responsabilidade, pela ética com que eu conduzo o meu mandato. As pessoas de fato veem o quanto a gente não ocupou a política só pra ficar ali de passagem. Que a gente tem um projeto e que a gente tem um compromisso e que a gente tem mudado aquilo que tá sendo possível mudar nesse momento da história e vamos mudar muito mais. Então as pessoas me recebem e eu não posso reclamar. Eu tenho muito amor nas ruas e muito amor nas redes. Muito ódio nas redes também. Mas ódio do quê? O que é esse ódio? Da onde vem? As pessoas são transfóbicas, as pessoas são racistas, as pessoas inventam mentiras. Que tipo de coisa você já escreveram pra ti? Assim? Ai, são muitas coisas. São atrocidades, das quais eu prefiro nem reproduzir. Não exatamente. Não quero que você diga exatamente o que te falaram. Mas que tipo de coisa? Tipo, é homofóbica, é isso? Tem de cunhos transfóbicos, mas tem de cunhos racistas, como, por exemplo, o meu cabelo, como, por exemplo, enfim, a minha forma de falar. Tem ameaças de morte abertamente mesmo. Vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Acontece uma série de questões. Que diminuiu um pouco aqui, isso inclusive. Te preocupa? Me preocupa bastante. Me preocupa a ponto de eu solicitar a proteção praticamente do Estado, né? Porque eu ando com uma escolta da Guarda Civil Metropolitana. Então, eu realmente vi o que aconteceu com a Marielle, o que acontece com mulheres trans e travestis todos os dias no nosso país. Eu não deixo de ser uma, e ainda uma que incomoda todo um sistema de opressão que nos querem morta e calada. E eu aprendi a falar e ninguém me cala mais. Então isso me preocupa, mas não me intimida, não me paralisa, não, muito pelo contrário, me dá mais força. A cada ameaça ou a cada ataque que eu me deparo, e eu tenho tentado me deparar com isso cada vez menos, através de filtros e blindagens pela minha equipe, eu percebo que eu tô no caminho certo e que eu tô incomodando porque eu tenho proposto algo novo. Se fala muito, né, que o discurso homofóbico, transfóbico do Bolsonaro, ele dá quase que uma chancela, né, para que outros se comportem da mesma forma. Você vive isso na pele? Você sente que realmente esse comportamento dele acabou meio que dando liberdade para essa turma expressar o seu preconceito? E tirar uma galera do armário. Tinha uma galera que tava ali, enrustida na violência, e de repente chega uma figura nefasta, perigosa, que estimula, incita, inclusive, esse tipo de violência contra determinados grupos, que acaba, de fato, fazendo com que a gente tenha uma crescente da violência e que a gente tenha muito mais manifestações LGBTfóbicas do que nós estávamos tendo. Nós estávamos vindo num caminho ainda muito distante do enfrentamento da violência LGBTfóbica no Brasil, mas que era
diferente do cenário que nós estamos vendo agora. Hoje as manifestações são inúmeras, das mais diversas formas, sem a menor preocupação. Então, sem sombra de dúvida alguma, o Bolsonaro e o bolsonarismo incita, legitima e estimula essas práticas. Eu li uma notícia que você estava desmentindo que o Lula tinha te convidado para o ministério. Sim. Te convidou ou não te convidou? Não me convidou para o ministério, isso nunca houve. Foi isso que eu li mesmo, você desmentindo algo que tinha saído. Aí eu não sabia se você estava desmentindo que tinha ou que não tinha, por isso que eu fiquei confuso. Estava desmentindo uma fake news criado por bolsonaristas, é claro, porque dentro das propostas do meu programa para o ministério existiam coisas extremamente absurdas. Ah, fake news tinha até as suas propostas. Exatamente, e que estimula a ideia da ideologia de gênero, da mamadeira de piroca, do kit gay, de todas essas loucuras inventadas por essa gente que não tem o que fazer. Então eu desmenti, porque não recebi esse convite. Inclusive quero dizer para as pessoas que estavam, mas qual o problema? Você seria maravilhosa. Obrigada, eu sei que teríamos competências para assumir no ministério, mas não é disso que se trata. Se trata da tentativa de utilização de uma pauta, de uma identidade para promover caos, mentira, desinformação, equívoco durante um momento tão difícil que é as eleições que nós vamos passar agora no segundo turno. E é difícil mesmo, viu? Tá dura. Porque cada vez vai chegando mais. As pesquisas são complicadas, porque no primeiro turno já teve isso que muito bolsonarista não se assume. Então, obviamente, sabia desde o começo de que ia surpreender os números dele. Porque muita gente não responde a pergunta, vai votar? Não. Eu mesmo conheço muita gente próxima a mim que vota e fala, no papo da mesa não fala nada. Porque é difícil, não, entendeu? Tem que ter muita coragem mesmo para dizer que vota numa figura como o Bolsonaro. Exatamente. E também tem muita gente que elegeu o Bolsonaro que elegeu por causa dos escândalos de corrupção. Não tenha dúvida de que isso aconteceu. Sim. Aconteceu. Muitos deles se arrependeram rapidamente com as atrocidades que o sujeito propôs e disse. Mas também tem uma galera que não se assume porque também tem uma série de comportamentos preconceituosos, exatamente. Porque não fala, porque sente certas coisas que é melhor nem abrir a boca pra falar, porque olha, se eu começar a falar, ninguém me segura, sabe esses papos? Então, é um Brasil que vai se expondo, assim, é muito surpreendente isso, sabe? Porque o Brasil sempre foi... A gente achava que o Brasil é um lugar de festa, onde todo mundo se aceita, é um lugar sem preconceito, e aí na verdade. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi, né? Agora mas tá cada vez fica mais exposto, né? Mas é uma crescente também do fascismo e da extrema-direita em todo mundo, e que chega no Brasil com força na figura do Bolsonaro, e que vai desengavetando esses fantasmas, essas pessoas monstruosas, esses sentimentos monstruosos que sempre fizeram parte da nossa sociedade, que estavam ali, mas que a gente estava tentando combater, a gente estava tentando limar, a gente estava tentando dizer, olha, não dá para a humanidade seguir por esse caminho, é preciso ir por outra rota. Sim. E agora vem essa figura legitima e torna tudo isso real, nós né? Vivendo. Torna tudo isso muito real e tal. Exato. Você tem o contato com as... Você me contou da história do começo lá da tua história, que as meninas que trabalhavam na rua e tudo mais. Algumas dessas pessoas dessa época mantiveram contato com você? Sim. Que de vez em quando te apontam, eu lembro quando você e tal. Como é que é encontrar essa turma hoje que vendo o teu sucesso? Olha, eu não tenho encontrado muito, encontrei algumas e foi maravilhoso, assim. Elas se sentem representadas, elas se sentem orgulhosas, elas se sentem esperançosas de que é possível viver de uma outra forma também. Isso é maravilhoso. E é esse contato de tipo, ela saiu daqui, ela era uma de nós e agora ela é deputada federal, sabe? Ela é capa da revista Vogue, ela tá em lugares inimagináveis, inclusive para uma travesti negra no Brasil. Então mantive contato com pouquíssimas, e os encontros que tive, que ainda são esporádicos, foram encontros muito bons, assim, foram encontros maravilhosos. Sua mãe é viva ainda? Minha mãe é super viva. E acompanha? Minha mãe é maravilhosa, militante, ativista, minha mãe é incrível. E ela faz parte da campanha? Sim, vem, panfleta. É uma ótima panfleteira, é maravilhosa. Por que ela é uma ótima panfleteira? Porque ela dialoga, ela vira o voto, ela não entrega um panfleto, ela vende uma proposta, ela vende uma candidata. E fala que é minha filha. Fala com os evangélicos, fala com os bolsonaristas, conversa de igual para igual, porque ela também é uma mulher evangélica que viveu, que passou. Então ela aí tem muito orgulho da filha e vai, confia, acredita. Minha mãe é maravilhosa. Te incomoda ela você contar
contar essa história de que em algum momento foi difícil para ela e tudo mais? De forma alguma. Ela também conta, e é a nossa história. Faz parte da nossa história. E a gente conta essa história para que outras mães não passem pelo que ela passou e que outras filhas não passem pelo que eu passei. A história dela é extremamente interessante. Sim. A tua história é muito interessante, obviamente, mas... Você poderia trazer ela aqui e entrevistá-la, ela ia adorar. É muito legal, porque ela tem uma... o que essa mulher passou é algo muito duro, assim, sabe? Sim. Que muita gente hoje fica nesse dilema, mas obviamente contrariar, né? Deus é pesado, né? É muito. Você sente que há um movimento de maior aceitação, apesar de todas essas radicalidades e tudo mais, não só a tua figura, a gente vê outras figuras tomando um certo espaço, há uma aceitação um pouco maior, você acha? Eu não sei se há uma aceitação um pouco maior. Tá tão difícil fazer qualquer tipo de análise nesse momento onde as coisas estão histérico, né? Tá muito histérico. Mas eu acho que há cada vez mais uma maior resistência. E essa resistência é o que reflete na nossa chegada a esses lugares, na nossa sobrevivência, na nossa ocupação em outros espaços. Então, assim, não sei se há uma maior aceitação. Me parece que não. Me parece que muito pelo contrário. A sociedade está cada vez mais conservadora. A sociedade está cada vez mais atrasada. A sociedade tem retrocedido cada vez mais. Mas, sem sombra de dúvida, há uma resistência, uma garra, uma força, uma mobilização da nossa parte cada vez maior, que sempre foi muito grandiosa, porque nós sempre fomos grupos muito hostilizados, e acho que isso reflete um pouco nisso que você trouxe na pergunta, assim. Como você recebe muito contato de trans espalhadas pelo Brasil que não sabem o que fazer, gente que quer de alguma maneira sair de casa, ou sabe, dramas pessoais. Quando isso chega em você, como é que isso te afeta? Olha, dá pra ajudar todo mundo? É difícil, não dá pra ajudar todo mundo, ainda mais através das redes sociais, que tem um monte de gente, que às vezes você demora meses pra ver uma mensagem que chegou, e isso dói, porque você tem a vontade de querer ajudar as pessoas, porque também é um pouco da tua história que tá ali, e você é vista por aquelas pessoas como uma referência, como um grito de socorro, e aí a gente avalia caso a caso, como a gente faz, se dá pra dar uma orientação, se dá pra indicar um caminho, se dá pra, enfim, de que maneira a gente consegue prestar algum tipo de auxílio, mesmo estando longe, se tá perto, se a gente recebe, porque as necessidades são inúmeras, né, e cada necessidade demanda uma ação diferente. Então a gente estuda e tenta entender quais possibilidades nós temos para, enfim, tentar ajudar aquilo que dá, mas é impossível ajudar a todas as pessoas e, sem sombra de dúvida, isso afeta quando a gente vê, a depender do que a gente vê, porque é um pouco da minha história também ali em outras pessoas. Eu fiz uma matéria muito tempo atrás, eu fazia um programa chamado A Liga, que era um programa jornalístico que a gente contava histórias e tudo mais, e a gente fez um programa que na época era sobre prostituição. E, cara, assim, muito triste, assim, o caminho, né? Muita menina vindo do norte do país, que já chega nesses pequenos guetos, assim, são prédios aqui em São Paulo abandonados, muitas vezes controlados por facção criminosa, prostituindo, que é um caminho meio, não digo que é natural, mas é um caminho meio óbvio, assim, né? Porque ainda é o caminho? Eu não entendi. Não, eu digo assim, eu fiz esse programa que mostrava muito as meninas vindo de todos os lugares do Brasil para São Paulo com o sonho de vencer na cidade grande, São Paulo, como qualquer pessoa que vai para São Paulo tentar vencer. Mas, obviamente, davam de cara com a falta de oportunidades em mercado de trabalho e tudo mais, e acabava necessariamente para pagar, para conseguir sobreviver, cair na prostituição, que é uma história que você me conta de muitos anos atrás. Esse caminho ainda existe? Ainda é dessa forma? Provavelmente. Com certeza, esse caminho existe ainda dessa forma, e ainda quando essas meninas não são trazidas enganadas para São Paulo, né? Com que se vendem a elas um sonho de, enfim, de trabalhar com a arte, um sonho de fazer cursos profissionalizantes. Tem isso, tem, então? Tem muito isso. E elas chegam aqui e, na verdade, elas vão ser exploradas sexualmente. Vão viver em casas de cafetinas, vão ter seus documentos apreendidos, vão ter uma série de
coisas que vão tirar delas a liberdade, o direito, e foram cooptadas. Quando vem ainda e a vida não é aquilo que se é, e a prostituição aparece como uma possibilidade, é menos doloroso do que quando se é enganada, se é trazida, Sim, porque é sim. sequestrada. Claro. Você é sequestrada desse lugar. Então essa realidade ainda é uma realidade que existe. E a gente tem que enfrentar ela. E não pela prostituição em si, porque eu não acho que a prostituição é algo que deve ser demonizado. Eu não acho que a prostituição é algo que deve ser compreendida como algo que tem que ser abolido da sociedade, que coisa monstruosa, que coisa horrível, porque existem mulheres que se encontraram também na prostituição, Sim. né? Eu vi mulheres que disseram, olha, agora eu me encontro nesse lugar e essa é a minha forma de trabalhar, de ganhar o meu sustento, de ganhar o meu direito, meu dinheiro, e é preciso de tirar esse estigma, porque senão se legitima a violência contra essas mulheres também, pelo simples fato de serem prostitutas. Então, essa realidade ainda existe. Tem razão. Não. É que eu me lembro que realmente na experiência das meninas que eu vi, todas elas queriam de alguma maneira sair daquele lugar. Sabe? Não, a grande maioria não Obviamente, querem, tem mas muita é prostituta preciso, sendo trans ou sendo exatamente, mulheres sim, ou como homens que são felizes sim, fazendo sim. isso e vida que segue, cada um com as suas liberdades, não tenha Exatamente. dúvida. O triste é que quando isso acontece por uma falta de que é oportunidade. a grande maioria das vezes. Né? Qual é o teu caminho, Érica? Você quer chegar em Brasília nesse momento, primeiro se habituar àquele lugar, conseguir conviver, e se você tiver... Como é que você se vê, por exemplo, no final desse mandato? Tendo conquistado, tendo ganhado mais espaço, você tem pretensões políticas ainda maiores do que isso? Tenho. Eu pretendo me lançar, quando eu tiver a idade, senadora. É preciso ocupar o Senado, é preciso ir ocupando, vamos ocupando cada vez mais de nós nesses lugares para ir transformando, mudando a cara do poder, mudando a realidade da política, mudando a realidade das pessoas. Como eu vou estar ao final desses 4 anos que vai se iniciar a partir de 2023, eu espero que viva, firme, forte, tendo ajudado a reconstruir o país, tendo ajudado a refundar este Brasil, tendo ajudado a recolocar aquilo que foi possível, porque não serão 4 anos que serão suficientes pra gente recolocar a casa em ordem, mas eu espero olhar pra trás e falar, tá, nós tivemos 4 anos pra dar uma organizada, agora nós precisamos de mais tempo pra ir reorganizando até que as coisas se tornem redondas. É dessa forma que eu pretendo chegar aos finais desses 4 anos. Obrigado. Imagina. Foi muito legal te receber aqui. agradeço. Que tudo dê certo pra você. Que assim seja. E de que você se acostume com Brasília, que é uma cidade insuportável. Eu não gosto muito da cidade Chata. de Brasília. Não Qualquer gosto. esquina que você vira parece igual a outra. Exato, Ah. exato. Mas eu vou me acostumar. Vai. Eu vou. É isso. Gente, um grande beijo pra você. Obrigado pela tua audiência. Segue a Érica no Instagram? Seria Instagram, no Instagram? TikTok, Facebook, Tem TikTok. Twitter. Mas tá muito social. Um beijo grande, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.